Olá, gente, boa noite. Começando mais um debate do Meu Tio Oscar, e dessa vez a gente vai falar sobre um ano que estava imerso dentro de um conflito imenso e que repercutiu ao longo do planeta inteiro, 1944. E antes de começar, é sempre bom deixar claro que eu estou falando aqui de 44 como o ano onde os filmes foram estrearam no cinema, né? Foram produzidos, foram lançados no circuito. Então a cerimônia do Oscar a qual a gente está se referindo, na verdade, foi no início de 1945. Hoje eu tenho aqui junto comigo mais uma vez a presença sempre muito agradável, muito ilustre do Doni Correia, ele que é poeta, crítico e pesquisador de cinema e da história da arte. Boa noite, Doni. Boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez. Pô, sempre muito bom tê-lo aqui na nossa presença, sempre muito enriquecedor. E a Joyce Paz, que é crítica e fundadora do portal Cinemascope. Boa noite, Joyce. Olá, Felipe. Bom, como eu já falei aí no início, esse ano está fortemente calcado num conflito que repercutiu, né, internacionalmente. Então, como a gente vai perceber ao longo do nosso papo aqui, a grande notícia daquele ano, né, o grande acontecimento daquele ano e dos anos anteriores era a Segunda Guerra Mundial, que começou na Europa, mas se expandiu aí ao longo do planeta. Se não de forma física, né, se não com batalhas nos territórios aí na América e na Ásia, mas do ponto de vista político e econômico. 1944 já é um período onde a Segunda Guerra estava no final, né? A Segunda Guerra ela acabaria em 45. E de que forma isso afetou a cinematografia mundial? Bom, na Europa a gente praticamente cessou a produção cinematográfica, né, nesse período. Por questões óbvias, né? A gente estava no conflito armado e era uma questão complicada você produzir. Lógico que a Alemanha de Hitler produzia, tinha o departamento de propaganda que fazia também, inclusive, filmes, né? Mas nos demais países era uma questão difícil, a produção caiu muito, era muito difícil, e mesmo no pós-guerra a reação a isso foi muito lenta. E nos Estados Unidos, que já era a maior potência economicamente falando do cinema, a coisa também veio de uma forma gradual, até porque os Estados Unidos não se envolveram diretamente com a guerra logo no início dela, em 1939. Eles resolveram se envolver de forma ativa no final de 1941, quando o Japão atacou a base lá no Pacífico de Pearl Harbor, e aí sim os Estados Unidos enviaram tropas para a Europa para participar do conflito. De que forma isso afetou de forma bem objetiva a produção norte-americana? A economia estava ruim, estava cambaleante, então os estúdios eles não podiam mais se dar o luxo de gastar tubos de dinheiro como foi em 1939, que é um ano que a gente já analisou aqui no canal, e que grande parte das produções eram muito grandes, muito exuberantes. E a partir disso, e do humor social da época, que surgiu um gênero muito famoso e muito estudado e muito comentado e muito admirado desde então, que é o cinema noir. A expressão noir ela surgiu da crítica francesa, que começou a perceber que os filmes americanos estavam mostrando um humor diferente, um humor social diferenciado. E brincavam também com esse jogo de luzes, de sombras, se inspiraram muito no expressionismo alemão, no surrealismo francês, para dar tom às temáticas, né, àqueles filmes. Isso foi uma parte da produção que tomou conta das salas de cinema naquela época e que acabou se refletindo, inclusive, nas indicações que a gente vai começar a comentar a partir de agora. A outra parte, que a gente também vai ver e que também está nesses indicados, são os filmes que falavam diretamente com a guerra, né, que se baseavam na guerra para construir a sua história. Bom, vamos começar falando dos filmes noir. A gente teve 2 filmes noir indicados ao melhor filme nesse ano de 1944. O primeiro deles é o A Meia Luz, que é uma produção da MGM. Antes de começar a falar desse filme, eu só queria dar a frase que eu normalmente comento aqui no início dos debates. A frase que eu escolhi para esse debate é a seguinte, abre aspas: "Um mundo na direção errada. A lei era algo a ser manipulada em busca de poder e dinheiro. As ruas estavam escuras por algo maior do que a noite." Fecha aspas. Quem deu essa declaração foi o Raymond Chandler, que foi um dos maiores abastecedores do cinema noir aí durante a década de 1940. Ele não falou isso nessa época, ele falou mais pra frente, quando perguntaram para ele o que significou o noir na história do cinema, né?
A MGM, como a gente já sabe, é um estúdio que sempre foi conhecido pela exuberância, pela grandeza, pela beleza, pelos grandes cenários, pelos grandes elencos e tudo mais. Então era um pouco até estranho ver a MGM produzindo noir, né? O noir era uma coisa menor no sentido mais sombrio, né? Com menos luz, com essa temática assim que não era tão todos seremos felizes para sempre, muito pelo contrário. Mas como o noir ele tomou uma proporção tão grande e começou inclusive a dar muitos frutos financeiros para os estúdios, até a MGM entrou nessa onda. E o primeiro filme que a gente vai comentar é justamente A Meia Luz, no original Gaslight, produzido pela MGM e um filme noir. Joyce, passando já a bola para você, você consegue ver essa exuberância da MGM casar bem com a proposta do noir, que é uma coisa, ou seja, menor, mais soturna, mais sombria? Bom, falando especificamente do A Meia Luz, você consegue enxergar um pouco dessa... Foi até interessante ter falado isso, porque eu já ia começar comentando isso, né? Porque o George Cukor, o diretor, ele é considerado, assim, geralmente é lembrado por dirigir filmes com atrizes grandiosas, filmes mais voltados e centrados nessa questão das personagens femininas. Ele era amicíssimo das atrizes, né? Exatamente. E muito querido também por elas, né? Ele dirigiu muitas comédias também, né? O Pecado Mora ao Lado, com a cena icônica da Marilyn. Até o último filme da carreira da Marilyn, o Something's Got to Give, que ele é interminado, né? Porque ela morreu no meio das gravações, era ele que estava dirigindo, a pedido dela, inclusive. Então ele era muito... tinha uma relação muito próxima com as atrizes. E esse filme, né, que é protagonizado pela Ingrid Bergman, tem... eu acho que ele usa um pouco... Não sei se em todos os momentos eu acho que foi casado, essa questão dessa grandiosidade com as próprias características do noir, mas eu acho que ele conseguiu unir isso até com um gancho com a própria história, né? Porque a história é sobre uma sobrinha, né, de uma cantora de ópera famosa, então tem até a própria época, né, em que a história se passa e o porte da família, né, o estilo de vida dela, enfim, é uma família abastada, e ela é uma herdeira, né, basicamente. Então, eu acho que, assim, a questão dos figurinos, a questão da própria casa, a questão dos objetos de cena, isso tudo é muito grandioso porque tá na história também. Então, eu acho que ele se aproveitou disso. Então, dessa forma, eu posso dizer que, sim, isso foi casado. Mas eu acho que, comparado até, por exemplo, com outro noir, que o Doni vai comentar melhor, né, que tá nos indicados desse ano, eu acho que o filme ele fica em alguns momentos um pouco no meio termo, assim. Ele é um thriller de suspense, ele tem características no ar, mas ele não tá profundamente, ao meu ver, ele não tá profundamente imerso nessa questão no ar. Ele não tem essa potência que outros filmes icônicos do cinema no ar, que são mais conhecidos e tudo mais, tem. Mas ele tem... Até porque é uma relação mais pessoal daquele casal, né? A relação predatória do marido com a esposa, e não necessariamente ele não transborda isso muito para a questão social mais ampla, né, da questão daquele pessimismo mesmo. Sim. Né, e que até a questão da ambiguidade, né, que o noir trabalha muito bem, né, essa questão da ambiguidade das personagens em si, né. Eu não acho que ele trabalha tão bem assim, principalmente na figura do personagem masculino, né, interpretado pelo Charles Boyer. Acho que desde os 10 primeiros minutos de filme você já sabe tudo o que vai acontecer. Então, tipo, é meio óbvio assim. E eu acho que a forma como a coisa é conduzida é muito como cada cena fosse um pouco acessório pra tentar chegar numa ideia final que nem é nada revelador. Tipo, é uma coisa que... Mas Joyce, você não acha que... Você já sabia mesmo no início? Porque você não sabe por que ele tem aquele tratamento com a mulher dele. Se é por vaidade, se é por herança, se é por... Você não tá claro desde o início. Mas tem alguns indícios, né? Essa questão... por exemplo, a questão da carta, né? Que é meio o dispositivo ali, né? Da coisa toda. Mas até antes da carta, né? Por exemplo, pra mim, pelo menos... Quando ele fala acho que as cenas elas são colocadas muito numa relação de causa e efeito muito direta, assim. Por exemplo, eles estão pra se casar e tudo mais. Até o começo do romancezinho eu tava acreditando, né? Eu pensei, eu até lembrei um pouco dos filmes do Hitchcock, né? No início eu pensei, não vai ser ele, porque é óbvio que é ele. Então não vai ser ele. Então minha reação foi negar que seria ele. Porque eu falei, não, ele é esquisitinho, mas tudo bem, ele se apaixonaram por 2 semanas e tal. E eu acreditei nisso, mas aí, a partir do momento que ele começa
a descrever o lugar que ele queria morar e tudo aquilo outro, aí de repente é super a casa que a menina herdou e tinha medo de enfrentar e tal. Aí acabou, entendeu? Pra mim ali. Desando. Ali acabou o filme pra mim, entendeu? E aí teve a questão da carta. E aí uma cena foi encadeada na outra, a questão das joias, quando eles vão lá, ela descobre que ele já conhecia o lugar. Obviamente ele já conhecia aquele lugar. A questão das joias. Isso tudo são as primeiras cenas do filme. Tem duas coisas, se me permite, só fazer Por favor, um adendo. Claro. Tem duas coisas que eu acho muito interessante que você falou, que é o seguinte. Primeiro, esse filme me dá a sensação de ser um cruzamento de Rebecca com Suspeita. Né, se você for pensar. Com a diferença que o Cary Grant era ruim, mas era bonito. O Charles Boyer era horroroso e péssimo ator. Né? Ele podia estar naquela... Eu vi o filme e fiquei pensando, ele podia estar naquela página Galãs Feios. Exato, Feio realmente, era bem feio. E essa relação de causa e efeito distou um pouco da questão do filme noir, porque o filme noir nem sempre você tem a presença da causa e efeito. Depois, quando a gente for falar do pacto de sangue, dá pra ver perfeitamente isso, né? As coisas acontecem porque acontecem, não necessariamente joga muito, né, com essa expectativa. Exato. E não porque necessariamente tem um background que vai explicar a reação ou uma atitude do personagem. Então nisso eu acho que muito didático, né? Ou seja, não é muito didático. Exato. Não é um noir puro. Não. É um noir, ele bebe bastante do ponto de vista até estético, porque ele começa... Narrativo eu acho pouco até. Acho mais estético. Mais estético ele flerta assim um pouco. Porque ele começa, se você vê as primeiras cenas, os primeiros planos, que eles estão se conhecendo, é tudo muito claro, aberto e tal, e vai ficando MGM. Mas no final, Dani, você tem aquelas cenas onde ele sai na rua com aquela neblina, aquilo completamente... Pô, onde é que esse cara tá indo? Tá tudo muito imerso ali naquele ambiente. E uma coisa que eu acho boa, que aí eu acho um mérito do filme, ele consegue... construir, apesar dessa relação não ser até um pouco óbvia, mas ele consegue construir uma relação de predação psicológica fortíssima. Isso incomoda. Isso foi o que mais incomodou, né? E a Ingrid Bergman, ela é própria para esse tipo de papel, né? É impressionante como ela veste bem o papel da mulher oprimida e ela e a Joan Fontaine, assim, acho que foram duas grandes atrizes que vestiam muito bem esse personagem da mulher oprimida psicologicamente por uma outra personagem na história. E se a gente levar em conta que o George Cukor dirigiu, entre esses outros que a Joyce já citou, Minha Bela Dama, que é um musical super exuberante, colorido, acaba que eu acho que é o máximo que a MGM e o Cukor conseguiam aí dentro do noir é uma produção como essa, né? A meia luz e tal. Sem dúvida. E agora, vou dar uma última cutucada em relação ao nosso protagonista masculino. Vocês já falaram que ele é feio, digamos. Ele não era o galã, obviamente, e tal. E a gente já comentou sobre ele em 39, vocês lembram? A gente comentou sobre Duas Vidas, exatamente. Não funciona melhorzinho, não, aqui? Será que ele não está mais digno nesse caso especificamente? Como o cara que oprime Não, eu acho que para esse papel, pro papel que ele desempenha, quer dizer, o grande carrasco da história aí, serviu, né? Mas o que a gente vê na história do cinema é que o Charles Boyer sempre foi vendido como um dos grandes galãs também aí, né? Quando na verdade não, eu acho que ele seria mais um antagonista, né, do que um protagonista. Mas eu acho que até essas gradações na atuação dele, que deveriam ser várias, né, numa narrativa como a desse filme, eu acho que elas são muito explícitas, assim, não tem sutileza alguma, sabe? Não que todo tempo precisaria ter sutileza, mas até a própria expressão facial dele. Por exemplo, aquele momento que eu acho que é o decisivo assim, do filme, um dos mais, que é a questão da carta, né? Que é a grande virada assim, da coisa, né? E eu acho que ele poderia ter deixado um pouco uma dúvida, entendeu? É uma coisa muito extrema, foi uma reação muito extrema. Tudo bem, tem uma questão de direção também, né? Que não é só o ator e tal. É muito mais embaixo, mas eu acho que ali, por exemplo, se tivesse deixado um pouco uma dúvida de, nossa, mas será? Sabe? Pra você ficar Talvez pelo menos ali, entendeu? Tateando a coisa, ou pensando, nossa, por que ele tá sendo tão horrível com a mulher dele? Deixar Será o que é só porque espectador ele é participar um pouco mais. Exatamente. Eu acho que foi uma coisa muito dada, assim, bruscamente, sabe? Então acho que não teve sutileza alguma. Acho que tem um pouco da direção, mas eu acho que tem um pouco dele também, né? Uma questão complementar aí. Legal.
esse filme, A Meia Luz, ele recebeu na época 7 indicações ao Oscar. Bastante, Muito. né? Um número bem razoável, né? É. Melhor filme, melhor ator pro Charles Boyer. Melhor atriz, Ingrid Bergman, que venceu, e a gente vai comentar isso lá quando chegar. Atriz coadjuvante para Angela Lansbury, que é aquela vizinha, né? Aquela senhora que é muito boa, por sinal, Isso que eu ia né? comentar, né? Ela é o alívio cômico. Mas Que- é engraçado que que não sempre tem esse personagem assim, meio que despretensioso, que acaba, na verdade, salvando o dia, vai. Também foi indicado para melhor roteiro adaptado, fotografia em preto e branco e direção de arte em preto e branco. Lembrando que quem fez a direção de arte foi o Cedric Gibbons, que é um dos maiores diretores de arte da primeira metade do século XX, inclusive é o cara que desenhou a estatueta do Oscar. Foi ele que fez, e muito daquela recriação da era vitoriana na mansão e tal, foi muito mérito dele. Como a Joyce falou no início, é exuberante, né? Extremamente bem construído, e é a cara da MGM, mesmo numa produção menos plasticamente menor, mas ainda assim... Eu diria que, para além de um filme noir, esse filme é um filme gótico. Gótico. Mas eu li coisas também que Era vitoriana. tava falando que poderia entendeu? ser considerado um filme gótico. Suspense gótico. Suspense gótico, né? Eu li coisas Eu assim. nunca parei pra pensar nisso, olha. Porque a época é vitoriana, então quer dizer, é um período que é o auge da literatura gótica, vamos dizer assim. 1895 a história passa, né? 1895, 1875. Eu acho que é no final do Não século lembro XIX. É exatamente 1895. o ano. Então, assim, a ambientação já remete ao romance gótico, né? E aí essa coisa do escuro, do claro escuro, dessa ambientação psicológica dos personagens e tudo mais, eu acho que chama mais, esteticamente, para um filme, ele bebe na água do noir, sim. Mas eu acho que, se for analisar a fundo, eu acho que a gente pode considerá-lo até mais gótico do que noir. Verdade. E se você for pensar em termos de fotografia também, eu andei refletindo isso aqui pro programa. Se você notar, a maioria dos planos do filme são fechados, são planos de detalhes. E quando é aberto, pouco mostra. Exato. Aquelas excursões, na verdade, do Boyer pela rua, a câmera tá sempre atrás do poste, da árvore. Ali na praça. Na praça, não é aquele traveling bonitão dele andando pela rua, sabe? Parece que é uma câmera que espreita o personagem. Exatamente, exatamente. Espreitando, né? Isso Se coloca no lugar do espectador, para que o espectador tenha essa noção de que ele está espreitando, Investigando ou seja, existe algo por trás. Né? Isso é interessante. Isso é bem interessante. Bom, Joyce, antes da gente passar a bola pro outro filme, pro Doni, fala um pouco, tem novidade no CinemaScope, né? Site novo, portal novo. Sim. Fala um pouco do CinemaScope. A gente lançou uma nova plataforma, um novo visual, né? E algumas funcionalidades também, algumas questões relacionadas a conteúdo na semana passada. A gente está para lançar nossa plataforma de cursos, já está disponível um espaço lá. Quem quiser se inscrever para receber novidades, já pode se inscrever lá na aba de cursos. E em muito breve, até antes do final do ano, a gente vai lançar o primeiro curso disponível. Então, acho que essa é a grande novidade, né? Tanto visual quanto... De conteúdo, né? De conteúdo e a parte dos cursos. Pô, muito legal, gente. Vá lá no CinemaScope, que é bem legal. Eu já fui, já conheci. É um novo portal, tá lindo, muito bem feito. Parabéns aí pra quem fez, mas tá show de bola, viu? E o CinemaScope sempre ajudando a gente aqui nos debates, né? Seja nos bastidores ou seja com a presença da Joyce. Obrigado, Joyce, como Imagina, sempre, eu viu? que agradeço, prazer sempre. E passando agora para o segundo noir, e dessa vez um noir de raiz, vamos dizer assim, né? A gente vai falar de Nutella. Nutella? Esse é raiz. Esse é raiz, Esse né? é raiz. Pacto de Sangue, que foi uma dobradinha do Billy Wilder, um dos maiores diretores aí da era clássica de Hollywood. Falo nada. E Raymond Chandler, que eu citei aqui no início. O roteiro é dos dois. A gente tem Femme Fatale, a gente tem tudo. Doni, por favor, o que a gente pode falar? Um dos maiores noirs do... Pacto de Sangue é, sem dúvida, o ponto mais alto do cinema noir, na minha opinião. Não sou um grande pesquisador de cinema noir, mas vi muito já. Sim. Acho que é o ponto mais alto. Tem o Billy Wilder, né? Não precisa falar mais nada. E o Raymond Chandler, que além de excelente roteirista, também era grande romancista, né? Junto com Dashiell Hammett e tudo mais, né? Aquela galera toda que depois foi, de fato, fazer o cinema noir como ele é conhecido hoje, não é?
O filme é maravilhoso. O Billy Wilder ele tem uma característica que é o seguinte: o mundo não presta, ninguém presta e vai dar tudo errado. E de fato, né, é o que acontece. Eu adoro isso, entendeu? É o que o Noir defendeu sempre. É o que o Noir defendeu sempre. Não existem relações de causa e efeito necessário. Por exemplo, no filme você vê que o corretor de seguros ele resolve entrar num trambique porque ele não tá fazendo nada mesmo e a mulher é gostosona. E aí eu ainda vou ficar com a mulher do cara e $100 mil. Então tá bom, não tô fazendo nada, tá bom. O crime tá compensando. Tá compensando. Vai lá, faz toda a coisa, tá, tramóia toda, e executa e tudo mais. E essa coisa, eu não gosto muito da personagem feminina, né? No caso da Femme Fatale. A Barbara Stanwyck. Eu não acho que ela seja uma mulher para filme noir, assim, né? Não é uma Rita Hayworth, não é uma, sim. Né? Uma Lauren Bacall, entendeu? Mas funciona e é muito bacana. E tem essa questão do personagem feminino que é responsável, é o gatilho para a destruição total do que está em volta. Isso tem uma explicação psicológica. O Billy Wilder, quando ele estava na Polônia, hoje é Polônia, né? A região que ele nasceu. Ele teve uma grande desilusão amorosa no começo da vida adulta dele. Uma mulher que ele amava e eram namorados, traiu ele. Então aquilo marcou a vida dele. Nossa, eu desconhecia essa biografia. Não sabia dessa parte. E além dele vir de uma região que sempre foi muito complicada por questões de guerra e tudo mais, ainda tem essa questão pessoal dele que marcou muito os filmes dele. Então você pode ver que todos os filmes dele, os personagens são completamente amorais. Né? Não existe assim meio termo, a pessoa não é mais ou menos, são amorais, entendeu? Não existe uma relação de ética entre as pessoas, e é isso porque a gente vê que a Barbara Stanwyck depois já está tramando por trás dele quem que vai ser o próximo a morrer. Exatamente. Que já tinha já tinha sido responsável pela morte da primeira mulher do milionário com quem ela se casou. Né? Então assim, que mais? Bom, é um filme perfeito, assim. Eu acho que... Então, indo nessa carona aí que você falou sobre a Barbara Stanwyck, tem uma história aí que eu acho que não sei se vocês conheciam, mas a Barbara Stanwyck ela era conhecida por ser heroína, boa moça, ela já era uma veterana na época desse filme. E ela foi convidada pelo Billy Wilder e ela falou assim: ô Billy, mas pô, cara, você acha que não vai ficar ruim? Eu sempre fiz papéis de boa moça, será que o público não vai me ver errado, não vai ser ruim pra mim? Sabe o que o Billy Wilder falou pra ela? Você é atriz ou você é um rato? Pois é. E aí, a partir disso, ela decidiu, não, então eu vou fazer. E eu sou um rato. E eu acho assim, eu acho que ela se sai extremamente bem. Não, ela é boa. Eu só acho que ela não tá no rol das grandes femme fatales do filme noir. Concordo, ela não estaria... Ela tem esse histórico, né? Ela não tem esse histórico. Não tem esse histórico. Mas eu acho que nesse filme ela tá muito bem porque ela consegue ter esse cinismo. Sim. A maneira como ela manipula todo aquele jogo é incrível, né? Eu gosto muito quando os diretores tiram os atores desse lugar de conforto, desse né? lugar de conforto, de identificação com o público e de recorrência na carreira deles e eles investem essas figuras em outras perspectivas, assim, porque acontece uma quebra, né? É muito bacana. Expectativa, né? E tem o Edward G. Robinson também no filme, que eu acho que tá perfeito. Sim. Né? Porque ele vinha dos filmes de gangster dos anos 30 e ele pega um papel também bastante diverso daquilo que ele estava habituado a fazer. E ele vira um cara meio cômico, meio cínico e que já sacou tudo que aconteceu em volta desde sempre e na verdade ele é que está enrolando, todo mundo. E sabe uma coisa que eu acho incrível nesse filme, eu gosto muito dessa parte, que é o seguinte, você não sabe até a última cena como é que aquilo vai acabar. Exato. E isso é incrível, cara. Você não desgruda do filme. Ao contrário da meia luz, né? Pois é ao contrário daquilo que a gente tava falando. Cara, você não sabe, você fica tenso até o último momento, até a última sequência. Começa com o corretor fazendo uma confissão, mas você sabe que ele fez alguma coisa que deu muito errado, mas você tem que ver o filme para ver o que aconteceu. Você não consegue deduzir aquilo num primeiro momento, e aí você fala, daqui a pouco já vai ficar mais claro. Não, a coisa vai rolando cada vez mais, entendeu? E esteticamente falando, não é gótico. Esse é noir mesmo. Esse é noir mesmo. Esse é bem... Bebeu na fonte do expressionismo mesmo, né? Tem uns jogos de sombras muito bacanas. No final, tem uma sequência final onde tá a Barbara Stanwyck e o corretor lá
conversando, que eu acho que aquela fotografia ali é perfeita, é linda. Quando ela tenta matá-lo, né? Sim, sim, já no finalzinho já no mesmo. Finalzinho, quando ela tenta matá-lo e acerta. Mas o que eu acho mais interessante é que esse filme ele tem todos os clichês, que hoje a gente pode chamar de clichê, mas que são saborosos, tem todos os clichês de um filme no ar, que são diálogo rápido, entendeu? Aquele tipo de diálogo, ela dá um tiro nele, ele toma o tiro, olha pra ele e fala assim, você podia ser melhor, hein? O cara tomou um tiro no braço, né? Você podia ser melhor, eu vou chegar mais perto pra ver se você consegue me acertar, vai. Então, quer dizer, tem esses elementos, tem aquela coisa de acender o cigarro, o fósforo com o dedo, Nossa, isso é muito bom, aqui né? E aquilo é um Mas aqui são clichês leitmotiv. agora, né? Mas na época... Mas esse do fósforo é um leitmotiv dentro do filme, né? Porque no final, quando ele tá lá agonizando, que ele não aguenta mais porque já perdeu muito sangue, vai o amigo dele acender um cigarro pra ele antes que a polícia chegue. A gente deduz que ele vai ser preso e acende da mesma forma que ele acendia, né? Rapaz, eu acho que isso é tão... Você às vezes não entende direito aquele elemento. Não é que não entende, você ok, né? É o cigarro e tal, mas isso vai fechar tão bonitinho o arco lá no final, que você fala assim, cara, é perfeito. Acabei de ver um filme perfeito. Do ponto de vista de... Não tem elemento solto que você não vai utilizar. Ele utiliza tudo que ele coloca ali. Até o namoradinho chato da filha da Bárbara. Exatamente. Até o namoradinho chato dela que aparece assim meio que... o que você tá fazendo aí com esse cara? Ai, vem aqui, não sei o que, ó. Se você quiser vir comigo, vem. Se não quiser sair, você fala, pô, cara chato, né? Tem uma razão de ser, né? Tá lá, entendeu? Tem uma razão de ser. É incrível, é incrível. Fora a trilha sonora. Sensacional. Agora, uma reflexão que eu ia puxar aqui, e aí não é só desse filme, mas em relação ao noir, mas os moralmente questionáveis nunca se davam mal, né? E isso em função do Código Reis, que estava em vigor naquela época e que você nunca podia permitir que um cara do mal, entre aspas, se desse bem. Então... no mínimo ele tinha que sair prejudicado de alguma forma. Exatamente. Ou desolado, ou ele tinha que perder de alguma forma. Nesse caso isso também acontece, mas não fica... não conspira contra o filme, né? Você aceita aquele final... mesmo você porque sabendo até pra organicidade da narrativa faz sentido um cara que só fez merda o filme todo se dar mal um pouco, né? Mas aí é que não é filme de super-herói, né? Mas aí exatamente. Você pode fazer o que você quer que vai dar certo no fim. Ele se dá mal, mas é aquela coisa. Por isso que eu falei, o Billy Wilder ele é excelente em criar tipos humanos. Tipos que você fala, eu sou capaz de dizer que eu já conheci alguém que seria capaz de fazer isso, que já fez isso, entendeu? Porque ele é totalmente, como eu falei, ele não tem ética, mas o filme começa com ele fazendo uma confissão. Ou seja, é aquela coisa, tipo, são seres humanos, que você faz uma cagada, mas depois você vai lá e saca que você, a não ser que você seja muito crápula, né, como um Hannibal Lecter da vida, que eu sempre torço pra ele no final, coma todo mundo e que mate todo mundo, mas ele tá fazendo uma confissão no final. Então, quer dizer, ele sacou que ele tentou um plano pra se dar bem, deu errado e ele falou, puta merda, né, quer dizer, agora... Eu vou parar de enrolar o pessoal, eu vou me dar mal, mas né, pelo menos isso eu limpo da minha consciência. Né? Eu acho que é aquela coisa muito palpável que o Billy Wilder depois mostra lá no Crepúsculo dos Deuses, vai na Montanha dos Sete Abutres. Que entendeu? também é incrível, maravilhoso enfim. Pra quem fez comunicação aí, jornalismo, já deve ter assistido a Montanha dos Sete Abutres, e ele foi indicado a melhor filme, e algum dia a gente ainda vai comentá-lo. Pois aqui, por favor, me chama que eu vou. Porque aquele final, é muito parecido, inclusive, o final, porque no final da Montanha dos Sete Abutres, o Kirk Douglas, ele também acaba em farrapos, né, bêbado, caindo de bêbado, também decadente. A esposa do cara que morre soterrado lá não gosta dele. Exatamente. Né? Fala assim, tá lá que morra soterrado logo e tem que ir lá fazer cara de quem tá chorando para os jornais fotografarem. Então é assim, o mundo não presta, né? Então... E isso estava totalmente a ver com a ideia do noir, porque assim, o noir, além de ser um movimento estético e tudo mais, ele carregava esse pessimismo social, quer dizer, porra, a gente está em guerra, a gente não tem a nossa força de trabalho aqui, vamos lembrar que era uma sociedade ainda muito patriarcal, então aí as mulheres estavam segurando o país, economicamente eles estavam, o mundo inteiro estava passando por problemas, por recessões e tal, etc. E tudo isso era transmutado aí no noir. Gente, não tenho preconceito com o filme noir, muito pelo contrário, é um dos movimentos mais profícuos da história do cinema americano e mundial. É incrível, e esse é um dos melhores filmes noir
já produzidos. Então assistam, o Pacto de Sangue é incrível. Influenciou o Cidadão Kane, só pra fotografia toda, né, antes. E ele teve 7 indicações, assim como A Meia Luz. Melhor filme, melhor diretor pro Billy Wilder, melhor atriz, Barbara Stanwyck, melhor roteiro, fotografia em preto e branco, trilha sonora e som. Ele, infelizmente, não venceu nenhum, mas foi indicado a esses 7 prêmios. Bom, Vai entender, né? Vai entender. vai... Bom. Doni, antes da gente partir, infelizmente o Noir ele fica por aqui nesses 2 filmes, esse ano. Antes da gente partir agora para outros tipos de produção que também conversavam um pouco com a questão da guerra, falar um pouquinho aqui da Sala Cinematógrafos, da Casa Guilherme de Almeida. Pois é, a Sala Cinematógrafos é um espaço que foi inaugurado ano passado, em 2016. Chama-se Sala Cinematógrafos porque o Guilherme foi um dos primeiros, foi talvez o primeiro crítico cinematográfico a publicar diariamente no estado de São Paulo na coluna Cinematógrafos. Pegou uma coluna que era só uma coluna de serviços, né? E transformou numa coluna de crítica, fez isso por quase 20 anos, 2 décadas aí direto. E aqui hoje no Museu Casa Guilherme de Almeida, que é a casa onde ele morou até o final da vida dele, nós temos um anexo, e nesse anexo nós temos a Sala Cinematógrafos, que é esse lugar que a gente está gravando, que é um espaço de debate. Então aqui a gente tem sessão de cinema, sempre com debate. Nós temos cursos de todas as vertentes aí do cinema, história do cinema, parte técnica de cinema. Vai ter um tal de Brasil no Oscar aí, logo mais um curso, né? Que um tal de Felipe Aureliu, que aprendi a falar seu sobrenome. Opa, vai fazer aqui. A Joyce já é veterana aqui também, entendeu? Então eu convido a todos a entrarem no site www.casaguilhermedealmeida.org.br. Lá tem a programação da Sala Cinematógrafos. Tem sempre alguma coisa aqui acontecendo. Os filmes aqui nunca passam e acabou. Sempre tem debate, sempre tem palestra. E é isso aí. É para quem gosta de viver cinema, não só assistir, mas conversar, debater. É um espaço, tá tudo bonitinho, reformado, agradável, com a qualidade de projeção muito boa também. É muito legal, todo mundo aproveite para conhecer. Obrigado, Doni, pelo espaço e por participar aqui mais uma vez. Prazer. Bom, mas nem só de filme noir vivia o cinema americano nessa época. A gente tem que lembrar que, mais uma vez, que estava no período ali do finalzinho da guerra, então já estava rolando meio que uma ressaca social de tudo que girava em torno da guerra. Bom, o próximo filme que a gente vai comentar é uma produção do David O. Selznick, do qual a gente falou muito aqui no vídeo de 39, quem não assistiu vai lá. Né? O megalomaníaco de Hollywood dessa época. Ele tinha dado uma parada, porque ele ganhou 2 Oscars de melhor filme seguidos. Ele ganhou E o Vento Levou, que a gente já comentou aqui, e no ano seguinte Rebeca, Mulher Inesquecível. Ele deu uma parada e voltou com o filme Desde que Partiste, que é um filme do qual ele fez o roteiro, inclusive. E é uma história, é praticamente uma propaganda da família americana e do lar americano durante a guerra. A primeira frase do filme abre aspas, esta é a história de uma fortaleza invencível, o lar americano, fecha aspas. Joyce, é isso mesmo? O filme é sobre isso? É sobre a fortaleza que é o lar e a família americana? Totalmente, e é aquilo até que eu estava comentando nos bastidores com você, que é um filme propaganda, né? Um filme propaganda de margarina, da família perfeita americana, que não é tão perfeita assim. Tem ali uns resquícios também, que você falou, né? Já pega um pouco essa ressaca, então acho que não está 100% ligada a essa... ele é super patriota, óbvio, mas ele tem algumas pontinhas de questionamento do tipo, vale a pena mesmo? Vou abrir mão da minha família, vou perder minha família, por que meu marido foi, por que meu pai foi, então até na figura da filha mais nova, né, que é interpretada pela Shirley Temple, jovem, que ela é mais rebelde, né, adolescente rebelde, que não aceita porque que o pai foi pro front, se alistou, então tem um pouco esse comparativo, né, entre uma geração mais velha, né, representada pela figura do pai, né, que se sente na obrigação, né, de se alistar e cumprir esse dever patriota, e da adolescente, né, que já não entende muito e pra ela não faz muito sentido aquilo, né? Não faz muito sentido abrir mão de coisas e passar por N situações
em prol de uma guerra que não faz tanto sentido assim, né? E o foco é totalmente voltado aí pra quem fica em casa, né? A gente não vê um tiro no filme. Tudo realmente quem ficou, aquela família, e é uma família só de mulheres, né? Sim. É a esposa e duas filhas. Acho que para reforçar, inclusive, esse papel que a mulher teve na América durante os anos de guerra, né? E para confortar também, né? Porque em 44 a gente não pode esquecer que a opinião pública já estava de saco cheio de guerra. Exatamente. Né? Já cobrava muito, né? Essa coisa de ter se metido na guerra. Não queriam primeiro entrar na guerra, depois, né? Sim. Não teve como não entrar. Não teve como não entrar, né? Eu acho que são filmes meio que para confortar essa parcela do espectador, né? Quer dizer, as mulheres, para mostrar que, olha, o esforço todo de guerra você vai se redimir, entendeu? Então, ele tem uma questão que eu não sei até que ponto que foi colocado de uma forma irônica, e eu quero pensar que foi colocado de uma forma irônica, porque aí eu acho que é mais um mérito do filme, que foi uma leitura que eu fiz, né? Na verdade, que é a questão da publicidade, né? Da guerra, que a gente sabe o quanto a publicidade na América, né, principalmente foi aliada, né, essa questão da guerra, e uniu esforços nesse sentido, até num movimento de conquista da opinião pública. E no filme ele é colocado de duas formas, né, que eu destacaria, que é a profissão, né, do pai de família, né, que ele é publicitário, e aí tem até uma brincadeira, né, que eles falam logo no começo, ele ganhava mais como publicitário do que como soldado, porque a família tá passando necessidades financeiras, elas até têm que alugar um quarto da casa pra uma pessoa de fora e tudo mais. Isso é visto de uma forma ruim, né, até pela vizinhança e tal. E tem a questão daquele quadro, né, que aquele outro tenente, né, amigo da família e tal, padrinho de casamento, enfim, do casal principal, faz, né, da mãe, né, das meninas. E aí eu fiquei lembrando um pouco da figura das pin-ups, né, quando ele mostrou aquele quadro, e esse esforço, esse trabalho, né, que a publicidade fez muito forte, né, que a gente vê até hoje, né, resquícios disso, né, concentrado nesse período, né, da guerra. E aí eu fiquei pensando que isso pode ter sido colocado de uma forma meramente pra retratar, ou pode ter colocado em alguns comentários, assim, de uma forma um pouco irônica, assim, sabe? Um pouco questionadora. É possível. Mas, Joyce, eu vou aproveitar que você é alguém que sempre se liga nessa questão da representação feminina, né? Você já tem vídeos no seu canal que falam muito disso. E a gente está falando aqui de um filme que tenta colocar nas mulheres a responsabilidade de segurar a onda enquanto os homens estão todos na guerra, em uma época que a sociedade era completamente patriarcal. Ou seja, o homem era o provedor total dos lares. Te parece que as personagens femininas, principalmente a Claudette Colbert, que é a grande amante familiar, que fica a matriarca, a chefe de família temporária ali enquanto o marido tá na guerra, e a filha mais velha, que para mim é o melhor personagem do filme, a Jennifer Jones, elas conseguem, assim, elas estão dignas, elas estão, para usar um termo atual, empoderadas ali dentro daquela situação, ou não? Ou você não parou para pensar tão profundamente sobre isso? Então, eu acho que assim, é um pouco difícil pensar tendo em vista que aquela época e aquele contexto político, histórico e social e tudo mais, até um contexto, a situação da mulher, né, naquele período, pensar se elas estariam empoderadas ou não. Porque, assim, a partir do momento em que o alicerce da casa vai embora, é uma questão meio de sobrevivência, né? Então elas teriam que se virar de uma forma ou de outra. Então é meio que uma necessidade. Não é uma situação em que a mãe da família, por exemplo, virou o jogo ou se colocou mais confrontando esse papel patriarcal ou confrontando a figura do pai. Porque elas idolatram ele. Exatamente, elas idolatram ele e ela tem que ter essa atitude por uma questão de necessidade, não é por uma questão de confrontação. Então, eu não sei, sabe, se não teve um embate de fato. Foram ossos, entendeu? do ofício. Exatamente, não teve um embate de fato. E aí algumas coisas ficam nítidas pra mim. Por exemplo, essa questão geracional, eu prestei um pouco atenção no sentido de que
logo nas primeiras cenas, né? Que ela pega e fala, eu sou péssima administradora, eu meio que não sei fazer nada. Mas ela meio que não sabe fazer nada mesmo, porque ela não sabe fazer coisas da casa, porque ela tá empregada. Ela não sabe administrar, tipo, ela nunca trabalhou fora, não sei o que, não sei o que. Tem toda essa questão. E aí tem a questão da Hattie McDaniel, né? Também, né? Que eu fiquei um pouco refletindo sobre o papel dela também, né? Na história. E tem essa mulher, né? A mãe, que ela meio não sabe fazer nada. Aí tem a questão da filha mais velha, né? Que ela tem o foco, desde o começo dela, é um interesse amoroso. Então ainda tem um pouco aquela questão, né? Tipo, o objetivo da vida da mulher é encontrar um partido e casar e tal, essa vai ser a vida dela. E tem a filha mais nova, que ela é muito mais questionadora, não só em relação à guerra, e ela é muito mais proativa com relação, por exemplo, àquela cena do café da manhã, que ela negocia com o hóspede a questão do café da manhã, da hospedagem, não sei o quê. Então ela tem uma atitude que é bem diferente da irmã mais velha e da mãe. Então eu vejo que já tem uma... Você consegue enxergar 3 camadas, assim, um pouco de 3 momentos. Um pouco da irmã mais velha mais próximo da mãe e da irmã mais nova já um pouco distante do que era a mulher naquele momento. Em termos de personagem, realmente a Shirley Temple tá talvez mais bem desenvolvida. Sim. Eu gosto mais da atuação, do trabalho da Jennifer Jones. Sim. Eu acho que a Shirley Temple não tá tão bem, ela já estava ali adolescente, ela é né? adolescente. É uma adolescente, né? Exatamente, mas eu gosto muito da atuação da Jennifer Jones, agora em termos de personagem. Agora, um fato que você não falou e que me chamou a atenção é o seguinte: mesmo num filme que fala sobre homens que foram pra guerra e que o lar tem 3 mulheres, você tem a presença do masculino, do personagem masculino, que é o coronel que está lá hospedado. E que funciona muitas vezes como a voz da sabedoria e da razão, porque ele é mais velho, ele já viveu mais, ele já conhece mais as coisas, já sustentou. Ele conhece a guerra. Conhece a guerra. Então isso, de certa forma, me incomoda, porque aí você teve que botar um personagem masculino ali para dar legitimidade àquele espaço. Não... Parece que elas, você está dizendo que elas não sobreviveriam sozinhas 3, né? De uma forma ou de outra, o filme diz um pouco isso. Mas isso é um estado de coisas, né? É o período, quer dizer... Sim, é isso que eu tô falando. Por isso que é difícil olhar hoje em dia e falar alguma coisa, assim. Eu acho que seria diferente naquele momento, exato. Não, olho da época, não digo até isso que isso seja um grande problema. Lógico que um filme desse, feito dessas formas hoje em dia, eu acho que ninguém nem faria. Eu acho que seria impensável, né? Eu só acho que você talvez pudesse contemplar essas mesmas coisas sem talvez esse personagem, eu não sei. Então. Sabe, sem esse personagem masculino. Até porque eu acho que elas 3, elas no final das contas, elas conseguem passar força para a sociedade daquela época. Inclusive eu acho o seguinte, a gente falou, o Doni muito bem definiu o Selznick no debate de 39, que ele era malaco, né? Malaco de tudo. E ele foi extremamente malaco em fazer um filme que estava voltado para o público consumidor. Exatamente. Que é aquela galera que ficou em casa, as mulheres e os homens estão tudo lá na guerra, e elas iam no cinema e elas tinham que se ver ali. Claro. E ela se via, e obviamente elas se viam muito ali naquele filme. Então foi um filme perfeito. E é um alívio também, né? Porque é um filme um pouco calorzinho no peito, né? Totalmente. É um filme meio capriano, né? É mesmo. Exatamente. Nunca tinha pensado nisso, né? Total. Tem um total capriano. Porque você sai, tipo assim, não quero mais saber de guerra, de violência, de brutalidade. Eu quero saber que vai dar certo. De um mundo feliz, quer dizer. De um mundo feliz que no final vai dar certo. Mas vai dar certo quando eles voltarem. Sim. Porque o final não é redenção total, né? É um final assim meio amargurado que mas a gente ele é super família tradicional. Claro. Não, super família. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha? Não sei se foi um pouco uma maldade no meu olhar, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha assim. O filme é super família tradicional americana, mas e qual é que é daquele tenente furando o olho do amigo? Tem esse lado. Ficaram um pouco pensando. O cara dá em cima da mulher, ele espera. Quer dizer, ele é padrinho do casamento deles. O cara vai pra guerra e ele dá em cima da mulher do cara? O Selznick pediu pro Billy Wilder escrever essa cena. Fiquei sabendo. Ali no IMDB. Mas não, realmente. Não, isso eu fiquei assim, até meio... Como assim? É fora do esperado, completamente. Mas o Selznick, né, pô? Tinha a Scarlett O'Hara que dava em cima da mulher do marido da Melanie, entendeu? Quer dizer, exatamente, tem esse fator. Tem essa pimentinha falho, aí, né? Entendeu? O ser humano é falho.
É, E exatamente. é outro filme que o Selznick passou para 15 diretores e no final É. ele Tem que aquela cena dirigiu. também da amiga lá no bar, né? Da amiga dela no bar, que fala, ai que vergonha, você tá alugando seu negócio, não sei o quê. Sim. Que ela tá bebendo, tal. Que é um pouco esse contraponto da mulher do lar Sim, E e a da mulher mulher- que sai pra... da mulher mundana, né? É. Ai, como ela vai pro bar e bebe, como ela é perigosa, sabe assim? Mas eu gosto Tem da um pouco essa pitada, assim. Então, mas eu gosto da enfrentada que a Colbert dá. Tem um momento ali, né, que alguém vem meio que insinuando que ela tá errada e tal, não sei o quê. Tipo, você não tem nada com isso, sabe? Isso é sim. legal. Então tem momentos bem legais. Agora, Joyce, foi um projeto como a La Selznick, ambicioso, 3 horas de filme, 4 milhões e meio de dólares. Muita efedrina para aguentar Muita ficar para poder efedrina. montar o filme. Precisava de 3 horas? Me parece que se arrasta muito em alguns momentos, Não. né? Não precisava. Precisa, né? Não precisa. precisava. É curto em relação ao evento levou, mas é longo em relação ao que poderia Ao ser, Rebeca. né? A Não, Rebeca, né? mas ele tem outra densidade, né? Comparado ao Vento Levou, por exemplo, assim. Ah, Ele não tem a densidade de um filme. Eu acho que um como drama- O Vento Levou, sabe? Ele é um drama super banal. Um assim. drama Se for ver de a história de família, fato, é. Tipo, É um um drama drama de familiar família não super- cabe num filme de 3 horas, entendeu? Acho que 1 hora sem e 40 grandes ali tava bem reviravoltas, contado. sabe? Não É. tem grandes reviravoltas, grandes questões ali. É. Bom, o Selznick, ele, como eu já falei, ele investiu tubos nesse filme, mas não é um filme virtuoso, nem não tá longe de ser um Rebeca. Acho que eles vão concordar comigo. E o Vento Levou nem se fala, né? Até na história do cinema, né? Ele não é muito... Não, ali até o filme, até certo ponto, até meio esquecido, assim, até da própria filmografia do Selznick. Eu fiquei até surpresa quando eu descobri que era ele que tava envolvido. E quando ele tem a mão dele como roteirista e uma história que eu não sei se você sabe, Joyce, estudando pro programa, mas ele se inspirou muito numa experiência pessoal dele. Ele era jornalista, muito antes de ser um grande executivo, ele era jornalista e ele tinha uma coluna num jornal que em determinado momento, durante a Primeira Guerra, ele publicava uma historinha, né, de uma família que recebia cartas do front. Enfim, a forma como isso repercutia naquela família. Foi a inspiração dele para fazer esse Escreveu roteiro. um folhetim. Exatamente. Ele meio que transpôs um folhetim que ele já tinha feito na época da Primeira Guerra, agora para a Segunda Guerra Mundial, agora como um grande executivo e tal. Bom, ele percebeu que o filme não agradou tanto a crítica da época, não foi um fracasso completo, ele teve um relativo sucesso, mas ele percebeu logo, semanas depois do lançamento, que pro Oscar, pra academia, ia ficar um pouco difícil. E aí ele começou a investir pesado em publicidade, que é uma coisa que ele sabia muito fazer. Quando ele percebeu que o filme dele não ia ter chance nenhuma no Oscar, porque os dois frontrunners são os dois últimos que a gente vai comentar, aí ele mudou a estratégia e passou a investir não no filme, e sim nos atores, no elenco, já que ele falou assim, bom, não vou ganhar o Oscar de melhor filme, não tem jeito, vou investir nos meus atores e tal. E o resultado a gente vai falar no final, quando a gente falar de quem ganhou e quem perdeu. Bom, o filme ele teve 9 indicações, um número bem alto de indicações, né? Melhor filme, melhor atriz para Claudette Colbert, melhor ator coadjuvante para o Monty Woolley, que é o que faz o coronel lá, o cara que aluga o quarto ali na casa deles. Atriz coadjuvante para Jennifer Jones. Fotografia em preto e branco, direção de arte em preto e branco, montagem, efeitos especiais e trilha sonora, que é do Max Steiner, o mesmo de O Vento Levou. E esse foi a única categoria que ele venceu. E é uma trilha sonora que lembra muito o Max Steiner e tudo mais. Bom, os dois filmes que eram os frontrunners, né, os que encabeçaram aquela temporada de prêmios, eram totalmente a ver com a guerra, e a gente vai começar a falar deles agora. Desde que Partiche foi perdendo força, na verdade ele nunca chegou a ter uma grande força, e isso foi motivo até de desgosto para o Selznick, a gente vai ver um pouquinho para frente. Antes de passar a bola pro Doni para a gente falar da grande biografia do Zanuck sobre o Wilson, né, o presidente Woodrow Wilson, eu só queria agradecer aí a todo mundo que passa aqui pelo canal e também vai conferir um pouquinho do trabalho da Ideograph. O meu tio Oscar é também um canal da Ideograph, produtora independente, muito orgulho, brasileira, e que, enfim, produz aí diversas coisas além dos canais do YouTube. A gente também faz
clipes, séries, Venceu filmes. em Gramado agora. Vencemos, obrigado, Dani. Ganhamos um Kikito em Gramado esse ano, foi de uma Tá felicidade valorizando o passe, hein? imensa. Foi muito bom, foi uma felicidade imensa. A gente ganhou com curta-metragem, cujo trailer tá aqui num dos debates. A gente passou aqui. E, pô, foi de uma felicidade imensa. Eu queria agradecer a toda a equipe da Ideograph por todo o apoio e, enfim, por toda essa união. E não seria possível sem cada um de vocês. Enfim, muito obrigado. O diretor é diretor de fotografia do meu doc. E ainda Ó. tem isso. Essa ainda. Ainda tem isso. Eu não sei se o mundo é pequeno ou a renda é mal distribuída. A renda é mal distribuída, É. com certeza. Mas enfim, muito obrigado aí a todos que... E quem não conhece, por favor, entre lá no Facebook da Ideograph para conhecer um pouco mais do que a gente está fazendo. Bom, feito a nossa propaganda interna, a gente é malaco como o Selznick às vezes também. Tem que aprender alguma Queria coisa. Tem que ser aprender, rico, que né? nem o Eu queria Selznick. ser rico igual o Selznick, né? Mas, então pelo menos malaco a gente tenta ser. Dá Vamos... pra refilmar o E o Vento Levou embaixo do viaduto do Chale. Dá, né? Jamais fumarei crack de novo. Tá bonito. Fica, vai ficar no mínimo diferente. É. Bom, um outro projeto arrojadíssimo desse ano, e mais arrojado até do que o Desde Que Partiste, foi de um outro grande executivo de estúdio, o chefão da 20th Century Fox, Darryl F. Zanuck. Ele se inspirou muito pelo Selznick e resolveu fazer um projeto que, segundo a vontade dele, seria o novo E o Vento Levou. O Zanuck, no caso, né, que era o chefão do estúdio, ele investiu 5.200.000 reais, dólares, desculpa, nesse projeto que seria uma cinebiografia do 28º presidente norte-americano, o Woodrow Wilson. O nome do filme é justamente só Wilson. E até o último momento ele era um dos grandes favoritos a vencer o Oscar pelo tamanho todo do filme e tal. Doni, minha primeira pergunta é: esse caminhão de dinheiro, uma produção imensa, extremamente plasticamente muito cuidadosa e tal, Zanuck conseguiu se aproximar dessa pretensão de fazer um novo E o Vento Levou ou passou muito longe? Na minha opinião, passou muito perto, assim, cara. Passou perto? Quase que bate na trave, assim, pro lado de fora. Bate na trave pro lado de fora. Não, fora. assim, ó, esse filme eu acho ele um filme curioso. Ele é um bom filme, é um filme bonitinho de se ver, apesar de longo também, 2h30. Sim. É um filme que é um filme pra família, né? Quer dizer, dá tranquilamente para você juntar a família e assistir a saga do Woodrow Wilson. De fato, com essa pretensão de querer ser o novo E o Vento Levou, ele chega muito perto, porque a fotografia é igualzinha, a trilha sonora é idêntica. É verdade. Né? Eu só não entendi porque que ele usa God Save the Queen o tempo inteiro, que é o hino da Inglaterra. Inglaterra. Pois é. Mas enfim, é a única coisa que ficou meio perdido ali. Só que o filme tem alguns problemas para ser o novo E o Vento Levou. Sim. Um deles é que assim, todo diálogo do Wilson vira um discurso. Toda hora que ele vai falar para alguém, É o ele Lincoln, se inflama, Lincoln também. Exato, então. É exatamente Não, mas isso. é mais ainda do que o Mas Lincoln, é eu mais acho. ainda. É porque Bem mais. dentro de casa, no jantar, eu me passe, por favor, o purê. Ah, tá aqui o purê, porque o purê, o americano não come o purê, e o purê, e o purê. E vira o discurso, entendeu? E a música vai subindo junto, sabe? Aquela coisa. Extremamente verborrágico. Verborrágico. Então é um filme falado. E como um filme falado, ele já perde um pouco da verve aí. Outra coisa. É um filme que lida diretamente com o assunto da guerra. Esse aí eu acho que é o que mais se aproxima da metáfora da guerra, da metáfora na Segunda Guerra Mundial. Porque Sim. o Woodrow Wilson segurou até onde pôde para os Estados Unidos não entrar na guerra, e com a opinião pública em cima dele, querendo que os Estados Unidos entrassem na guerra, ele segurou até onde pôde e entrou. E ganhou a guerra. Né? E virou um herói nacional. Porque a ideia é essa, né? Tem até aquela hora que ele está olhando, né, o quadro do George Washington, do Lincoln e tudo, e a música imponente e tudo mais, né? Tudo muito grandioso. E a gente não pode esquecer que a ideia do E o Vento Levou, em 1939, uma das ideias, creio eu, era mostrar que dessa vez os Estados Unidos não tinha nada a ver com guerra, então olha como a guerra faz você matar seus irmãos e destruir tudo e acabar com tudo.
Então, mire-se nisso e deixa os caras quebrar o pau lá na Europa, que eu não tenho nada a ver com isso. Só depois de Pearl Harbor, que segundo a lenda urbana diz, eles já sabiam que ia acontecer, mas eles precisavam de uma desculpa para poder entrar, Claro. né? Então deixa acabar com tudo, porque daí a gente tem a desculpa perfeita para entrar nessa celeuma. Eu acho que, nesse sentido, o filme é uma metáfora perfeita, assim. Eu acho que funciona muito bem. E a gente não pode esquecer também que o Wilson, o presidente, ele chegou a ganhar o Nobel da Paz. Exato. Justamente porque ele era muito diplomático, Só pacifista. que ele não era bonzinho como o filme pinta. Aí eu vou chegar aí. Vamos chegar aí. Porque eu acho tem que a gente esqueleto no armário. tem que ser falado tem isso. Esqueleto no armário. Mas antes da gente falar isso, e é grave, não é? É um esqueleto, é uma múmia, já virou uma múmia praticamente. Exato. Mas na época lá do lançamento do filme, alguns jornais chegaram a dizer o seguinte: o mais importante evento em 50 anos de entretenimento cinematográfico. O cinema na época estava fazendo mais ou menos 50 anos e um outro jornal chegou a falar que seria o filme que iria prevenir a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque justamente por essa questão diplomática. Exato. Porque o filme a todo momento coloca o presidente como um cara extremamente pacifista, diplomático. Na verdade ele tem... E perfeito, falando assim. Do ponto de vista moral, do ponto de vista... Ele é irretocável. Isso eu acho que é um problema. Claro. E aí a gente chega nesse ponto aí da biografia que é colocada no filme como uma coisa perfeita. Ele é um ser ilibado. Ele cria a Liga das Nações, e é verdade, ele é um dos criadores da Liga das Nações, que tinha o projeto de realmente resolver uma guerra como devia ser resolvido. Você pega o cara, a autoridade de cada país, bota um na frente do outro e fala, pronto, se quebrem agora e resolvam. Não tenho nada a ver com isso, não vou lá dar tiro no outro que eu nem conheço e tudo mais. Deu errado. O Japão foi o primeiro a mandar as favas à Liga das Nações. Mostrou-se que não deu certo. Só piorou, na verdade, e deu no que deu na Segunda Guerra Mundial. A ideia foi boa, mas ele era um presidente de uma potência. Sim. E não dá para ser ilibado sendo, né? Vide nosso querido Topetinho lá, né? Atual, nosso querido Umpalumpa, né? Presidente Umpalumpa. Agora vamos falar então do erro de caracterização desse personagem. O Wilson, ele não era essa coisa toda perfeita na vida real, né? Não, você tem que pensar que na época os Estados Unidos, nesse período de 1914 até o final da Primeira Guerra, os Estados Unidos estava em extremo conflito com o México, né? Por conta das fronteiras e tudo mais. Ele não media, quer dizer, o governo americano não media esforços para poder também varrer a galera, né? O país passava por recessão também. Né? Que mais? Quais são os outros esqueletos que você tem aí? Não, segundo o que eu apurei, o Wilson foi um dos dos presidentes americanos mais racistas e segregacionistas da história. Exato. E isso é algo que até hoje eles fazem questão de esconder. Sim. Mas ele era extremamente racista. Ele chegou a dar declarações nesse sentido. Então ele não acreditava para ele a América era os iguais a ele, né? Exato. Os diferentes dele não eram americanos, né? Não eram americanos da parte ele da era pátria. de New Jersey, né? Estranho isso. Então, enfim, isso é um negócio que o filme ele falha ao não mostrar esses defeitos. Eu até entendo e até certo ponto perdoo o filme por omitir essas informações pelo contexto onde a gente está, né? A gente está no meio da Segunda Guerra Mundial. É mais fácil pro Spielberg mostrar os podres do Lincoln em 2012 do que o Zanuck mostrar os podres do Wilson em 44, né? Que tinha deixado o posto só 22 anos antes. Exatamente. Então, o Lincoln é algo já um dos mais antigos. É como ídolos. o Griffith, quando foi mexer no vespeiro com o Nascimento de uma Nação, não tinha 50 anos que a Guerra da Secessão tinha acontecido. Né? Então tem essa questão, com certeza. E em relação ao nosso protagonista, o Alexander Knox, ele não era muito conhecido, canadense inclusive, e assim, acredito que talvez uma das melhores coisas do filme, e acho que nesse ponto, não sei se você concorda comigo, o Alexander Knox ele tá perfeito no papel do presidente. É o Woodrow Wilson ali. Essa de fato é uma característica interessante do filme que funcionou. Tem outra coisa, se você me permite até apontar, que para um filme que se pretende ser o novo e o vento levou e que gastou essa quantia para ser feito,
E O Vento Levou, você vê as cenas de batalha, você vê o resultado das batalhas, você vê aquela coisa, né, aquela cena clássica que mostra todo o exército do sul ali detonado e tudo mais, que até falavam na época, né, pô, se tivesse tanta gente assim, a gente tinha ganhado a guerra, né, de fato. De fato. O filme o Wilson, quer dizer, o que tem que ser falado sobre guerra no filme, o que tem que mostrar a guerra é tudo cena de arquivo. Aí também eu... né? Vou lá, faço umas internas lindas e tudo mais, né? Com pompa e circunstância. E na hora de mostrar o pessoal lá no front, eu uso cena de arquivo, né? Não vou precisar. Isso empobrece a história. Empobrece porque você não cria a empatia com o espectador em relação ao conflito, e isso deixa de amarrar a narrativa como um todo. Se a ideia é lidar com o personagem do Woodrow Wilson frente a um conflito jamais visto até aquela época, você deixa uma ponta solta quando você abre mão de reconstituir aquilo e coloca cenas de arquivo. Mas será que o uso dessas cenas de arquivo também não foi feito com a intenção até de trazer um apelo para a veracidade dos fatos? Pode ser. Tipo, para dar um tom documental. Eu acho interessante o uso, mas ele acredite nisso porque isso é verdade. Isso aconteceu. Não, isso é uma possibilidade. Não, esteticamente tem essa questão, mas estou pensando mais de repente na intenção por trás disso, entendeu? Entendi, mas assim... Tipo, é baseado numa história de um cara real, uma guerra real, é isso. Eu não condeno o uso, eu só acho que é excessivo. Eu acho assim, eles se preocuparam tanto em fazer uma caracterização da Casa Branca, das convenções do partido lá no início do filme. Pô, aquelas convenções do partido, Dani, tem 5 mil pessoas ali naquele negócio ali, é uma coisa incrível, sabe? É tudo muito bonito. Olha só, num ano que a gente tá falando de cinema noir, luz e sombra, a gente tem um filme Technicolor e com aquela explosão de cores, sabe? Fotografia colorida sendo até dura nos olhos, na tela. Então, quer dizer, foi uma produção que se destacou dentro daquele meio, mas eu acho que ela se preocupou tanto com o Wilson em si, que ela acabou escorregando nisso, assim. Ou seja, ele acabou se tornando verborrágico e maniqueísta do ponto de vista moral do nosso protagonista. Então você não tem ele... As fragilidades dele que aparecem são basicamente quando ele perde a esposa e aí ele titubeia ali um pouquinho. Eu acho que é isso. Isso aí ficou nas entrelinhas de uma maneira bastante sutil, mas eu acho que pelo menos é um alívio verossímil, que é a figura de um presidente completamente inseguro para tomar decisões, né? Importante sem a presença da esposa dele. Que é exatamente essa fala, né? Assim, até hoje, desde que a gente se casou, nunca houve um pensamento meu que ela não tivesse envolvida junto, né? Então, quer dizer, mostra, e depois a forma como ele se aproxima da outra para poder pedi-la em casamento. Na verdade, é quase um pedido de socorro, não um pedido de casamento. Tipo, me ajuda aí que eu não sei o que pensar fazer sozinho, entendeu? Exatamente. Mas fora isso, ele é o ser perfeito, né? O herói americano. O herói americano. E por isso até que ele estava conversando muito com o conflito que estava acontecendo na época. Bom, esse filme ele chegou extremamente forte na temporada de prêmios, por tudo isso que a gente comentou, pelo tamanho, pela espetacular diferença que ele tinha em termos técnicos para os outros filmes. Ele recebeu 10 indicações ao Oscar daquele ano, né, que foi o filme mais indicado, ao lado do próximo que a gente vai comentar. Melhor filme, melhor diretor para o Henry King, melhor ator Alexander Knox, roteiro original, fotografia colorida, direção de arte colorida, montagem, trilha sonora, efeitos especiais e som. Ele ganhou metade dessas categorias, mas no finalzinho aí dessa temporada, dessa corrida aí, teve um outro filme que chegando, assim, foi uma surpresa para todo mundo na época, e é um desses casos que de vez por outra a gente até hoje ainda vê na história do Oscar, de um filme que a princípio despretensioso, pequeno, muito menos ligado com as questões que estavam colocadas assim de forma dramática, mas que conquistou todo mundo e chegou de uma forma imbatível, que é O Bom Pastor, né? Aqui no Brasil ele recebeu esse título, no original seria Going My Way. Eu não acho a tradução muito bem feita, mas enfim, aqui no Brasil ficou como O Bom Pastor, que é um filme muito menor.
que tem um cantor como protagonista. Lógico, ele também era ator, o Bing Crosby, mas ele era mais conhecido na época como um cantor, né? E é dirigido por um diretor famoso por comédias, por filmes mais leves, que é o Leo McCarey, né? Joyce, ele também chegou com 10 indicações, um filme muito menor, arrebatou tudo, ganhou tudo. Quando chegou no finalzinho da nossa corrida aí, ele começou a ganhar prêmio de sindicato, prêmio de crítico, associação de crítico, ganhou praticamente tudo. E o Wilson acabou ficando para trás. Por quê? Por que o Bom Pastor, um filme muito menor, muito menos pretensioso, até mesmo que o filme do Selznick, que conseguiu de repente chegar e ganhar tudo? É difícil responder isso, mas eu acho que esse filme, você comentou, ele não tem uma ligação direta com o contexto político, com o que estava ali o assunto que estava na ordem do dia, mas eu acho que não tem, mas no fundo tem, né? Ele tá, mas também não tá, né? Relacionado com o assunto vigente ali, porque ao meu ver, pelo menos, ele cumpre muito melhor um papel que o Desde que Partiste não conseguiu cumprir, que é um pouco o que a gente falou do calorzinho no peito, a gente falou brincando, mas é real, assim. Ele cumpre muito, ele tem, logicamente, esse reforço da fé e tem a questão da religiosidade como um centro ali da história, mas não é só isso, mas ele tem um pouco esse resgate de valores básicos, assim, da vida e da sociedade, como solidariedade, confiança, enfim. Ele tolerância, tolerância, né? Exatamente. E então ele resgata, assim, sentimentos e valores elementares, assim, da vida e que, de repente, num contexto de guerra, poderiam estar sendo deixados de lado, porque, enfim, né, o momento de guerra é um momento mais tenso, é um momento em que outras coisas vêm à tona e talvez sentimentos como esses e ações como essas ficam um pouco no segundo plano. Então ele resgata um pouco disso. Então eu acho que eu lembro até de 2 filmes que a gente já comentou aqui, que é o Conduzindo Miss Daisy e o outro que eu esqueci o nome agora, do professor lá na escola inglesa. O Mr. Chips, adeus Mr. Chips. Adeus, Então, Mr. Chips. eu lembrei muito do Mr. Chips quando, comparando a relação dos 2 padres, né? Por causa dessa questão do novo e do velho, né? Desse embate, né? Entre gerações e pensamentos e modos de enxergar as coisas. Eu lembrei um pouco do Mr. Chips. Ele tem um pouco dessa ternura, né? Esse filme. E o Bing Crosby, ele é ótimo. Ótimo, né? E eu fiquei sabendo também que antes do Bing Crosby, na verdade, o Spencer Tracy e o James Cagney foram cotados, né, pro papel, por questões de agenda eles não puderam. E aí o Bing Crosby entrou. Eu não sei até que ponto o fato dele ser cantor, ele estava mais acostumado a fazer comédias, né, acho que foi o primeiro drama, assim, né, da carreira dele. E eu também li que ele estudou a vida toda em colégio jesuíta, né, então ele tinha uma certa familiaridade ali com então, o tema. Ele, anos depois, chegaram a falar, pessoas próximas deles chegaram a falar que foi o papel da vida dele, assim, que ele mais se com certeza. jogou, assim, Com de certeza. fato, e que tinha uma relação muito mais íntima, assim, com ele. Bem ou mal é uma metáfora, né, Joyce? Eu Sim. acho esse filme, assim, do tipo assim, você com tolerância, conversa, diplomacia, respeito, você mais chega rápido a um entendimento. Porque bem ou E mal... ele é carismático. Ele é também. super... Cara, e nesse ponto acho que é inegável. Sim. Ele consegue dobrar, não só do ponto de vista do filme, dobrar aquele padre mais carrancudo, antigo e tal, mas o público mesmo. Sim. Você fica ali, você entra naquilo ali e acredita em tudo aquilo ali, porque ele é um cara... Ele te passa credibilidade. Passa credibilidade total, do início ao fim. Sim. E eu acho legal essa Ele questão. passa que ele sabe o que ele tá fazendo e que no Isso. final vai dar tudo certo. E no fundo ele é modernoso, cara. Sim. Ele vai falar com as crianças não de batina, ele vai vestido de beisebol, Aquela sabe? cena Aquela inicial coisa do jogo. Do que jogo. quebra, é maravilhosa aquela Exatamente. cena, né? Então eu acho que ele não fala de guerra, mas ele é uma metáfora perfeita Sim, pro que estava exatamente. acontecendo naquela época. E eu acho que Pra apaziguar os ânimos. Eu acho que esse E pra filme... trazer um pouco de esperança de que o conflito pode ser resolvido de uma outra forma, né? Mas eu acho que assim, Que é isso, né? eu acho que o que mais fez... A maior responsabilidade desse filme ter ganho, eu acho que é o escapismo. Porque em 1944 o americano não aguentava mais guerra, já não dava mais, entendeu? ressaca já de tava guerra. de né? ressaca de guerra. Eu acho que, por exemplo, o Wilson, se ele tivesse sido lançado lá pra 42, 40, ele ia levar tudo embora. Eu também ia acho. levar tudo. Eu Uma tenho- questão entendeu? de timing, né? É uma Muito questão louca, de né? timing, exato. Nesse momento não, o pessoal já tá querendo saber de uma coisa a mais.
Pô, você tem um filme que fala sobre o papel da mulher em tempos de guerra. Você tem um filme que marginalmente trata com essa coisa da diplomacia, da tolerância e tudo. Então, eu acho que tem a ver um pouco com a ressaca de guerra, com o escapismo, acho que é por aí. E na época isso funcionou tão bem, esse filme, gente, que os jornais diziam que dali a 40, 50 anos o Bom Pastor seria um filme parecido com O Vento Levou em termos de importância, em termos de todo mundo queria ser o Vento Levou, né? Não, porque O Vento Levou acabou sendo uma eu acho que referência, ainda não fizeram nenhum filme. Será, Duane? Pois é, polêmicas. Tema pra outro vídeo. Tema pra outro vídeo. A gente pode fazer um só falando disso, né? Aquele último. Gente, no final do ano a gente vai ter um especial que a gente vai comentar uns assuntos que a gente não aborda aqui, que vai ser muito legal. Isso. Já tô dando São spin-off. Um spin-off, são spin-off. A gente vai falar de novela da Bandeirantes e da Manchete. Década de 90, 80. Mas enfim, e na época os atores ficaram... O Bing Crosby ele já era um cantor muito famoso, mas o Barry Fitzgerald ele se tornou um cara assim queridíssimo, a ponto de, e eu acho que isso pouca gente sabe, mais ou menos um mês antes da cerimônia do Oscar, ele atropelou uma velhinha lá em Hollywood, na Hollywood Boulevard. Ele atropelou e a senhora, infelizmente, faleceu. Só que assim, faltando uma semana ou duas antes da cerimônia, ele foi inocentado de tudo, assim. Eu não estou aqui dizendo que a popularidade salvou ele, mas o fato é que ele estava surfando numa onda tão boa que o caso foi julgado mais rápido. E esse episódio, nem o episódio do atropelamento da senhora, e aí a gente não sabe em que circunstâncias ele atropelou, se ele estava embriagado, ou drogado, ou sei lá, dormindo, ou sei lá, acabou sendo abafado. Era braço mesmo, né? As pessoas não levaram muito isso em conta. E outra coisa, e aí é uma coisa que aconteceu uma única vez na história do Oscar, que foi justamente esse ano, é o fato de que ele foi indicado pelo mesmo papel a duas categorias diferentes. Melhor ator e melhor ator coadjuvante. Como pode? Isso, na época, as regras da academia não eram claras, tanto que já no ano seguinte passou a ter uma regra que diz que uma pessoa só poderia ser indicada ou como protagonista ou como coadjuvante, né? Mas não tinha nenhum impeditivo nessa época, e ele acabou sendo indicado nas duas categorias, o que mostra que ele era mais bem... ele tinha mais prestígio do que o próprio Bing Crosby, né? Sim. Ele foi indicado nas duas categorias. A revista Time, na época, criticou muito a academia por isso, que falou assim, não é possível que alguém seja protagonista e coadjuvante ao mesmo tempo, e realmente é uma aberração do prêmio. Não, com certeza. Foi a única vez que isso aconteceu. Eu acho que existe ainda aquela questão que você pode ser indicado a melhor ator e melhor ator coadjuvante por filmes diferentes no mesmo ano, né? Assim, por filmes sim, diferentes. Sim, filmes diferentes. Sim. Isso ainda existe. O Coppola foi indicado 2 vezes, né? Melhor direção. 2 filmes diferentes. No mesmo ano? Isso teve? Tenho que apurar, mas acho que não já. No mesmo ano, não. Se não foi o Coppola, foi o diretor, mas eu tenho quase certeza que é o Coppola, porque eu lembro das fotinhos e tem o rosto dele, e aí tem uma foto dele num quadradinho e o rosto dele ao vivo no outro, te juro, 2 filmes no mesmo ano. Bom. Eu vou... cabeça, eu já vi não ser lembro. indicado eu vou resgatar isso, mas eu tenho quase certeza absoluta. Eu já vi ser indicado a melhor ator e melhor ator coadjuvante no mesmo ano por filmes diferentes. Isso eu sei que já teve. Bom, o filme, assim como o Wilson, também foi indicado a 10 categorias, ganhou mais, né? Foi indicado a melhor filme, melhor diretor pro Leo McCarey, melhor ator, 2 vezes, né? Melhor ator pro Bing Crosby e pro Barry Fitzgerald. Melhor ator coadjuvante também para o Barry Fitzgerald. Melhor roteiro adaptado, melhor argumento, melhor fotografia em preto e branco, montagem e canção, que é a canção Swinging on a Star, que é uma das canções que passam no filme. Ainda tem isso, né, gente? Tem. Vamos lembrar que é uma época de musicais em alta, e a gente tem aí um filme mais leve, mas que fala de temas, né? Faz uma metáfora com temas mais pesados e consegue inserir a música com um cara que era cantor super popular. Então, você não vai botar o Bing Crosby num filme e não vai fazer ele cantar uma musiquinha, né? Que Exatamente. seja, né? E ele canta várias, então tanto que tem uma cena logo no início então que você tem... vê que esse Oscar teve de tudo, né? Nessas indicações, Tudo. né? Tudo.
tudo. Tava bem... Cinebiografia musical, Noah que deu certo, Noah que não deu certo. Fake Noah. É o Esquizo-Oscar. Esquizo-Oscar. Não, e ainda tem uma surpresa aí que eu tô guardando, que é pra gente aqui do Brasil, tá? Tem um fato aí que Olha aconteceu só. aqui que é bem bacana, viu? Bom, falando um pouco da cerimônia, antes disso eu só queria agradecer ao Conacine e ao Fernando Imperator, que está aqui ajudando a gente nos bastidores. O Conacine é um apoiador nosso aí desde o primeiro debate. Em breve, aí agora no segundo semestre, o ano está acabando, mas ainda dá tempo. Teremos o Conacine esse ano, o Fernando já me falou aqui nos bastidores. E agradeço a ele sempre pelo apoio e por estar ajudando aqui a gente nos bastidores. Obrigado aí, Fernando, por estar aqui com a gente. Bom, a cerimônia foi uma cerimônia meio xoxa em relação a várias outras aqui que a gente já comentou. Essa ressaca de guerra também acabou contaminando a academia. E se não bastasse isso, ainda estava rolando uma greve dos designers e diretores de arte, então muita gente não foi na cerimônia daquele ano. Ela aconteceu no Grauman's Chinese Theatre, no dia 15 de março de 1945. Pela primeira vez na história do Oscar, ela foi transmitida na íntegra, via rádio, para o país inteiro pela ABC. Até então, ela era transmitida em partes para os Estados Unidos inteiro, mas na íntegra só para Los Angeles, normalmente ou para a costa oeste, né? Outra revolução, que para hoje em dia a gente acha isso que não é nada demais, mas uma novidade foi que durante a cerimônia, assim que os indicados eram falados, né, eram anunciados, um videozinho mostrava um trechinho daquele trabalho, né? Isso também foi uma novidade daquele ano, né? As novidades elas foram introduzidas pelo produtor da cerimônia, um cara chamado Mark Sandrich, mas que infelizmente não estava vivo para ver as mudanças dele, porque ele faleceu faltando 2-3 dias para a cerimônia em si. E olha que coisa, como as pessoas morriam jovens naquela época. Ele morreu com 44 anos de idade, jogando baralho com a mulher dele em casa, de ataque cardíaco. O Selznick morreu por aí também, né? Com 45, 46. O Thalberg morreu com 30 e poucos anos, 35 anos, ou seja, extremamente jovem. Tomava-se muita efedrina, né? Muita efedrina. Bom, o mestre de cerimônias foram dois, na verdade, né? Foi o John Cromwell, que era diretor do Desde Que Partiste. Ele foi mestre de cerimônias na primeira metade da cerimônia e no final assumiu o Bob Hope, que a gente já falou dele aqui, é um dos maiores apresentadores da história, né, do Oscar, em termos de número de vezes, né, um dos mais icônicos, né. Ídolo do Woody Allen. Ídolo do Woody Allen, exatamente. Também uma novidade desse ano foi que o número de filmes indicados na categoria principal foi limitado a 5. A gente tinha, em 39, quem viu o debate aqui no canal viu que eram 10 filmes, a gente chegou a ter 14 filmes em alguns dos anos. Todos os filmes, né? Mas a partir agora de 44 passaram a ser 5, número que durou até 2009, voltou a ser mais filmes só agora, recentemente, em 2009, né? Bom, vamos às categorias então, né? Para a categoria de roteiro, nessa época a gente tinha 3, né? E já teve um outro ano, 39, que também eram 3 categorias de roteiro. Nesse ano as 3 categorias foram anunciadas pelo roteirista Hugo Butler. Para melhor argumento, né? Que é uma categoria que hoje em dia não existe mais. A gente tinha indicado o Leo McCarey por O Bom Pastor, que foi quem ganhou, o Chandler Sprague e o David Bowie de Dois no Céu, John Steinbeck por Um Barco e 9 Destinos, Alfred Newman e Joseph Kahn por Ninguém Escapará ao Castigo, e o Edward Doherty e a Jules Shermer por Eram 5 Irmãos. Um Barco é do Hitchcock, né? Sim. Pouca gente conhece nesse filme. Também engajado com a guerra. Também engajado com a guerra. A gente vai falar dele rapidamente quando chegar no melhor diretor, porque o Hitchcock estava indicado ao melhor diretor, apesar do filme não estar indicado para melhor filme. Bom, para melhor roteiro adaptado, Billy Wilder e Raymond Chandler por Pacto de Sangue, John Van Druten, Walter Weich e John L. Balderston por A Meia Luz, Frank Butler e Frank Cavett por O Bom Pastor, que foi quem venceu, Jade Rattler, Samuel Hoffenstein e Betty Reinhardt por Laura, Irving Brasher e Fred F. Finkelhoff por Agora Seremos Felizes. Doni, aqui a gente tem outro no ar, né? Laura, lindo. Que adoro esse incrível. filme. Vincent Price, né? Exatamente. Muito bom. Adoro esse filme, nossa.
E para melhor roteiro original, a gente tinha indicado Preston Sturges por Herói de Mentira, Preston Sturges de novo por Papai por Acaso, Richard Connell e Gladys Lehman por Duas Garotas e um Marujo, o Lamar Trott por Wilson, que foi quem venceu, e o Jerome Cady por Uma Asa e uma Prece. Tem vários filmes aqui que pelo título às vezes a gente não lembra e não conhece, são pouco conhecidos, mas alguns desses são comédias, né? Principalmente nessa categoria que eu falei, o Herói de Mentira é uma comédia, o Papai por Acaso também, Uma Asa e uma Prece, enfim. E vários desses também conversam com a guerra ou de forma cômica ou de forma dramática, né? Para melhor diretor, quem anunciou foi o Mervyn LeRoy. Os indicados, olha só que escalação bacana. Billy Wilder por Pacto de Sangue, Leo McCarey por Bom Pastor, o Otto Preminger por Laura, Demais. Alfred Hitchcock por Um Barco em 9 Destinos e o Henry King por Wilson. Quem venceu foi o Leo McCarey por O Bom Pastor, mas a escalação era boa, né, gente? A escalação era boa e a decisão foi injusta. Eu daria pro Otto ou para o Hitchcock. Acho que pro Hitchcock. Mas acho que por conta até dos filmes dos dois não terem tido força nas outras indicações. Né? Mas você acha Um Barco em 9 Destinos melhor do que, até mesmo que do Wilson? Não, eu tô falando da direção, né? Que ele segura um filme inteiro com os personagens ali dentro de um bote salva-vidas. Sim. Né? E ele segura toda a ação ali dentro. Em termos de direção, eu acho que isso é meritório, né? Mas o Wilson também quer dizer, eu acho que o Wilson, na verdade, eu acho que é mais fácil você dirigir um filme como o Wilson do que como Um Barco em 9 Destinos. Entendeu? Eu daria o prêmio Billy pro Billy Wilder. Tem o Billy Wilder, né, gente? Que na verdade, Só fazendo um parênteses também, no começo do programa eu falei que o Pecado Mora ao Lado foi dirigido pelo Cukor, só que na verdade foi pelo Billy Wilder. Eu confundi com Adorável Pecadora, que foi um filme dirigido pelo Cukor, com a Marilyn protagonizando, e depois, 2 anos depois, ele viria trabalhar de novo com ela num filme não terminado. Então tá feita a correção. Na verdade, o filme foi dirigido por Billy Wilder. O mestre Total. Billy Wilder. Bom, foi pro Leo McCarey pelo Bom Pastor. Só para lembrar, o Hitchcock estava na segunda indicação da carreira dele, já tinha sido indicado por Rebecca, Mulher Inesquecível. E o Billy Wilder estava sendo indicado a primeira vez como diretor nessa altura da carreira. Depois ele viria a ser multipremiado e tal, mas enfim, era só a primeira indicação. Talvez isso tenha enfraquecido um pouco as chances dele ali. O Leo McCarey ele já era conhecido. Exatamente. E o discurso de agradecimento dele quando recebeu o prêmio foi uma coisa das mais curtas de todos os tempos. Ele simplesmente chegou lá, pegou a estatueta, falou thanks e saiu fora. Não falou mais nada, o Leo McCarey. Porém, ele subiu lá 2 vezes, né? Porque ele venceria outras 2 categorias e foi a primeira pessoa a receber 3 estatuetas do Oscar por um mesmo filme. Ele recebeu por melhor diretor, melhor filme, por ter produzido, e melhor roteiro também, né? Foi a primeira. Mas qual que era dele? Por que ele foi sucinto assim? Então, até onde eu apurei, estava um pouco atrasada a cerimônia, e aí falaram no ouvido dele, só, seja breve, não fala muito. Aí eu não sei se ele, por birra, ele só falou thanks e saiu fora, ou se ele realmente não tinha muito para falar e já sabia que ia ganhar outra categoria. Por birra, ele devia ter feito um discurso igual a dos outros daqueles bem longos, assim, do Wilson, por exemplo, né, que tudo virava discurso. Não sei. O que eu apurei é que pediram para ele ser breve por causa da transmissão. Tava longa, a cerimônia começou a ficar longa. Não foi tão longa, a cerimônia durou 2 horas, né? Tudo bem que o parâmetro para hoje em dia é diferente, né? 2 horas naquela época era diferente do que 2 horas de cerimônia hoje, né? Enfim, tinha menos categorias, enfim. Bom, foi isso. Vamos para as categorias de atuação. Para melhor ator coadjuvante, quem anunciou foi o Charles Coburn. Ele tinha vencido o Oscar de melhor ator coadjuvante no ano anterior pelo filme Quanto Mais Melhor. Não é Quanto Mais Quente Melhor, não. É um outro filme. É Quanto Mais Melhor. Os indicados eram Hume Cronyn, A Sétima Cruz, Barry Fitzgerald, O Bom Pastor, Claude Rains, Vaidosa, filme com a Bette Davis, Clifton Webb, por Laura, e o Monty Woolley, por Desde que Partiste. Quem venceu foi o Barry Fitzgerald, por O Bom Pastor. Tem uma história engraçada nesse prêmio, que é o seguinte: o Barry Fitzgerald, enfim, saiu dali com a estatueta, e depois no outro dia em casa ele estava jogando golfe em casa, ele gostava de jogar golfe,
E numa dessas tacadas de golfe que ele deu, a bolinha pegou na cabeça da estatueta e quebrou, decapitou o Oscar. E naquela época, vamos lembrar que durante a guerra, por redução de custos, a academia ela fabricava as estatuetas em gesso e plástico e tinha uma fina camada de metal que não era ouro, recobrindo, então elas eram mais frágeis, as estatuetas. E todos os metais estavam sendo usados para produção bélica. Bélica, exatamente. Se hoje em dia a galera consegue quebrar, né? Imagina. Imagina nessa época. Lógico, depois que a guerra acabou, a academia trocou, né? Todas as estatuetas que eram de plástico, ela mandou depois de ouro. E o próprio Barry Fitzgerald, ele recebeu uma nova estatueta de plástico alguns dias depois, então... tecnicamente ele recebeu 2 Oscars no mesmo prêmio. Tem a foto dele, e tem a foto, gente, aquela procure coisa, ele tá aí. assim, e a estátua no chão, assim. Exatamente, tem uma foto, gente, desse momento, né? Bom, assim, tem muitos filmes aqui que são mais difíceis de assistir hoje em dia, mas o filme Vaidosa é bem legal, com a Bette Davis, né, como sempre, né? E o Laura é um bom filme no ar também. Excelente. Um excelente filme, quem puder assista, é muito legal também. Para melhor atriz coadjuvante, quem anunciou foi a Teresa Wright, que tinha vencido 2 anos antes pelo filme Rosa de Esperança, que é um filmaço de guerra. A gente ainda vai falar dele em algum momento aí do futuro. Bom, as indicadas eram Ethel Barrymore, Apenas um Coração Solitário, Jennifer Jones, Desde que Partiste, Angela Lansbury, A Meia Luz, Aline McMahon, A Estirpe do Dragão e Agnes Moorehead por Mrs. Parkington, A Mulher Inspiração. Quem venceu essa categoria foi a Ethel Barrymore, pelo filme Apenas um Coração Solitário. É um nome menos repercutido na história do cinema, mas ela é considerada lá nos Estados Unidos como a primeira grande dama do teatro norte-americano. Ela, pelo fato de ser uma grande atriz de teatro, ela ficou muito tempo fora do cinema. Na verdade, ela não fez assim tantos filmes na carreira dela. E esse filme, pelo qual ela venceu o Oscar, é a volta de 12 anos, de um hiato de 12 anos que ela teve nas telas. O filme antes desse foi um filme de 1932, Rasputin e a Imperatriz, que ela tinha feito. E ela volta desse hiato e acaba vencendo o Oscar. Ela nem foi na cerimônia, não sei se porque não acreditava, mas ela morava em Nova York. Naquela época os transportes eram mais complicados. Ela não foi na cerimônia, então quem recebeu por ela foi um representante da RKO, Charles Querner. Enfim, ela tinha 2 irmãos, o Lionel e o John, que trabalhavam em Hollywood desde sempre. Depois, quando ela escreveu a biografia dela, ela reconheceu a honra, falou que ficou muito feliz e tal, mas ela não deu especial importância ao prêmio, talvez porque ela era muito especializada no teatro, né? É uma possibilidade. Melhor ator, quem anunciou foi o Gary Cooper. Quem era para ter anunciado era o Paul Lucas, mas ele ficou doente às vésperas da cerimônia. Dizem que porque ele se envenenou com uma comida numa viagem que ele fez para o México. Ele comeu comida envenenada, ficou doente, não pôde apresentar, e o Gary Cooper foi no lugar dele. Ele tinha vencido no ano anterior pelo filme Horas de Tormenta, foi lá e anunciou. Os indicados foram naquele ano o Charles Boyer, A Meia Luz, Bing Crosby, O Bom Pastor, Barry Fitzgerald, O Bom Pastor, Cary Grant, Apenas um Coração Solitário, e o Alexander Knox por Wilson. Quem venceu foi o Bing Crosby por O Bom Pastor. Mas aqui eu acho, e até o último momento, achava-se que o Alexander Knox ia vencer pelo Wilson. Sim. Doni, por que Bing Crosby venceu? Pela onda, O Bom Pastor? Claro, pela importância que o filme tem nesse sentido que eu te falei de um escapismo, né? O Bing Crosby era, sem dúvida, um dos cantores mais importantes do rádio naquela época e recorde de venda de disco e tudo mais. Então eu acho que, de fato, isso acabou pesando na hora de premiar. Né? O Bing Crosby tem uma história bem engraçada, que é o seguinte: o Bing Crosby, ele, por não se achar capaz de vencer o Oscar, até porque ele era cantor, e ele falou isso ao longo da temporada toda de prêmios, ele realmente não achava que ia vencer o Oscar. Tanto que no dia da cerimônia começou a chegar perto da hora e nada dele aparecer, e aí o departamento de publicidade, a Paramount, tentou ir atrás dele. Falou, pô, mas ele não tá em lugar, não tá na casa dele, onde é que ele tá? Também não tá indo para teatro. Não, ele estava jogando golfe. Olha. Ele estava jogando golfe, eles acharam ele jogando golfe, ele estava no 12º buraco.
E eles chegaram lá, o representante do estúdio falou, pô, cara, você não vai pra cerimônia? Ele falou, não vou ganhar, eu tô aqui, cara, me deixa, não quero ir pra cerimônia. Só que aí, eu não sei se tava começando a ficar claro que ele poderia vencer, eles insistiram, ele falou, não, vocês querem que eu vá? Não, então manda minha mãe, meu pai no meu lugar, não quero ir. Mas aí eles ligaram pra mãe dele, a mãe dele falou assim, não, deixa eu falar com ele. Aí passaram o telefone pra ele. Júnior! A história que se conta é o seguinte, a mãe dele falou assim, olha só, você vai, ou então você não vai saber mais de mim a partir de hoje, hein? Vai na cerimônia. Mãe é sempre mãe. Mãe é sempre mãe. Aí ele saiu do golfe, foi pra casa rapidamente, tomou um banho. Homem de trocar é rápido, né? É, mais rápido. Não arrumar o cabelo, não precisa chegou maquiagem, não precisa fazer chegou um pouquinho atrasado, mas chegou na cerimônia, foi na cerimônia. E quando ele venceu, né, uma coisa engraçada que aconteceu ali no momento foi o seguinte. Ele, o Bing Crosby e o Bob Hope, que eram mestres de cerimônias, eles tinham uma série de filmes de comédia chamada Road to, que eles faziam, era Road to Singapore, Road to... Enfim, eles eram uma sketch de comédia que os dois ficavam fazendo trapalhadas em lugares exóticos, entre aspas, do mundo. Isso estava muito dentro da política da boa vizinhança, que os Estados Unidos implementaram para falar bem dos povos amigos e tal, não sei o quê. Até esse momento, eles já tinham lançado 3 filmes dessa série. Então, quando ele começou a fazer o discurso de encerramento, de agradecimento dele, o Bob Hope ficou fazendo macaquice lá atrás dele, porque eles eram muito íntimos e um ficava sacaneando o outro. E aí ficou essa coisa. Foi um momento engraçado da cerimônia, né? E o Bing Crosby chegou a dizer, pô, legal que o Leo McCarey conseguiu de um cantor fazer um vencedor do Oscar, um ator vencedor do Oscar, né? Lembrando que alguns anos depois, em 47, eles fariam Road to Rio, A Caminho do Rio, todos os filmes eram iguais, eles iam para algum lugar e ficavam brincando com as questões locais, dos costumes e tal. Então teve essa especificidade na categoria Melhor Ator. Numa cerimônia que não teve grandes emoções, foi um quesito aí. Para melhor atriz, quem anunciou foi a Jennifer Jones, que tinha vencido no ano anterior por A Canção de Bernadette. Nossa, minha avó adora esse filme. Filmaço. Eu já vi. E é bem legal, é muito bom. Um filme de 3 horas, uma coisa DVD mais. pra minha avó. Porque ela viu no cinema. É filme bíblico. As indicadas naquele ano eram Ingrid Bergman, A Meia Luz, que venceu, Claudette Colbert, Desde que Partiste, Bette Davis, Vaidosa, Greer Garson, Mrs. Parkinson, A Mulher Inspiração e a Barbara Stanwyck, Pacto de Sangue. Só divas, né, gente? Tem, de novo, Bette Davis, a gente tem prêmio Bette Davis. Greer Garson, enfim. Mas o legal dessa categoria especificamente é o seguinte. Quem ganhou foi a Ingrid Bergman, quem anunciou foi a Jennifer Jones e elas eram amicíssimas. Elas eram tão amigas que elas chegaram juntas no prêmio, no mesmo carro, na mesma limusine, de braço dado, e elas não escondiam de ninguém que elas eram amigas, né? No ano anterior as duas estavam concorrendo também. A Ingrid Bergman perdeu para Jennifer Jones. Ela tinha feito o filme Por que os Sinos Dobram, mas quem ganhou foi a Jennifer Jones. E aí esse ano quem ganhou foi a Ingrid Bergman. Deve ter sido uma das poucas vezes que a Ingrid Bergman foi à cerimônia, né? Porque ela quase nunca ia. Quase nunca ia. Ela não era muito de ir, mas ela foi. Mas é que ela passou a não ir um pouquinho mais para frente. Nessa época ela ainda ia. E no momento da entrega a Jennifer Jones falou para ela assim... É meio clichê, né? É meio brega, mas ela falou assim: seu talento ganhou o nosso voto e sua graça ganhou os nossos corações. Nossa. Que foi, Dani? Não falo nada. Melhor, né? Deixa pra lá. Bom, isso no momento de entregar. E uma coisa, cara, que hoje em dia soaria completamente absurda. Mas a Ingrid Bergman foi com o mesmo vestido que ela tinha ido na cerimônia do ano anterior. Nossa. A mesma Que audácia. Nem deixariam ela entrar. Que audácia. Iam barrar ela no tapete vermelho. Exatamente. Exatamente. Então foi uma coisa que hoje em dia é absurda. Ia quebrar a internet. Ia quebrar a internet. O Twitter ia travar, ia cair. Né? Não ia ter jeito. Né? E no discurso de agradecimento, a Ingrid Bergman falou o seguinte... Abre aspas, amanhã eu vou trabalhar em um filme com Bing Crosby e o Leo McCarey. Então eu acho que se eu não tivesse um Oscar, eles nem iam falar comigo. Fecha aspas. Legal, foi bem espirituosa, porque o prêmio de melhor atriz foi o penúltimo da noite, o antepenúltimo, então já tinha passado esses prêmios.
E o filme a qual ela estava se referindo é Os Sinos de Santa Maria, que é a continuação do Bom Pastor. Exato. Que é a continuação, mas não é, né? Porque não é uma história... É um spin-off. Não é um spin-off. Né? Exatamente. Bom, a Ingrid Bergman, depois disso, ela ainda seria indicada outras 5 vezes, ganhou outros 2 Oscars, enfim. Se eu não me engano, essa continuação ela foi escrita antes do Bom Pastor, não é? Aí não tenho eu vi certeza. Uma informação que esse filme já estava escrito antes, mas foi feito depois. Foi feito Alguma depois assim. e também foi indicado ao Oscar de melhor filme. Não ganhou, mas também foi indicado e tal. Enfim, mas também pegando um pouco carona na popularidade da personagem. Sem dúvida. Explorar um pouquinho mais, né? Claro. Sem dúvida. Bom, a gente teve 3 prêmios especiais, não foram, são prêmios assim mais, não vou dizer menores, mas menos importantes dentro da historiografia do Oscar. A gente teve o prêmio especial juvenil, que era um prêmio que se entregava naquela época lá, a gente já falou que a Shirley Temple venceu e tudo mais. Agora já não dava mais. Agora já não dava mais. Quem ganhou esse ano foi a Margaret O'Brien, quem apresentou o prêmio foi o Bob Hope. Ela nessa época tinha 8 anos de idade, então ela ainda era uma criança. E ela, nesse ano, ela tinha estourado com o público com filmes como Jane Eyre, O Anjo Perdido, Fantasma de Centerville e Agora Seremos Felizes. Né? São 4 filmes do ano de 44 no qual ela estrelou. Como ela era uma criança, ela não alcançava o microfone, então Bob Hope levantou ela. Né? Foi uma cena fofa, foi um momento fofo da cerimônia. E depois, muito tempo depois, na biografia da Margaret O'Brien, ela falou que ela se sentiu extremamente entusiasmada e apreensiva ao mesmo tempo com aquele momento. Entusiasmada porque o Bob Hope era a paixãozinha dela, de criança, ela via ele e enfim, achava ele um grande ídolo. E era o amor secreto que ela falou, né? Entendi. Paixãozinha platônica. Paixãozinha platônica. E ela falou assim, pô, ele abraçou várias meninas naquele dia, mas ele me abraçou e me levantou também, então eu me senti especial. Foi legal, fofinho, né? Foi legal. E ao mesmo tempo ela estava apreensiva, porque o estúdio colocou dentes postiços nela, porque ela estava perdendo os dentes, né, de leite. Tira a naturalidade da vida, né? E ela estava com medo de cair. Até o dente da criança não pode ser o que é. Pra você ver. Isso já existe desde aquela época, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, a gente já tem essas preocupações. Bom, a Margaret O'Brien foi o único reconhecimento da carreira dela em relação à academia. Ela nunca mais foi sequer indicada e a partir da década de 50 ela foi muito pro lado da televisão. Então ela realmente não tinha tantos trabalhos pro cinema. Ela ainda está viva, tá, gente? Ela ainda não faleceu. Mas enfim, ganhou esse prêmio especial juvenil. O outro prêmio especial foi um prêmio apresentado ao Bob Hope pelo Walter Wanger, que era um executivo importante de Hollywood na época. E olha só a justificativa da época. Foi pro Bob Hope, abre aspas, por seus muitos serviços à academia, fecha aspas. Então, quer dizer, foi uma... Bem genérico. Foi bem genérico. Ele era office boy, contínuo, ator, tudo. E o prêmio que ele recebeu, na verdade, gente, não foi nem uma estatueta do Oscar, foi um Lifetime Membership, né? Seria uma associação vitalícia da academia. Que foi, doido? A gente tava falando nos bastidores, não foi uma cerimônia de Oscar, foi uma gincana de festa junina, né? Você ganha lá um passe pra ir. Desculpa. Não, é que realmente é uma coisa meio esdrúxula, né? Você pensar que você vai fazer um momento na cerimônia para dizer que agora você do Play Center, que agora você é membro e você pode votar, enfim. Ele era o segundo prêmio especial dele. Em 1940 ele tinha recebido uma placa de prata, também não foi uma estatueta. Ele só receberia a estatueta em 52, aí pelo conjunto da obra, mais para frente e tal. E no discurso de agradecimento ele simplesmente falou que sabia como o presidente Roosevelt se sentia porque o presidente Roosevelt tinha acabado de ser eleito presidente dos Estados Unidos. Enfim, não teve nenhum brilho, foi um prêmio ao passar. Talvez o prêmio um pouquinho mais importante dos especiais que teve, mas que foi completamente amargo, foi o prêmio Irving Thalberg, que foi pro Daryl Zanuck, mas ele perdeu o prêmio de melhor filme. Então, ele perdeu tudo, né? Perdeu tudo. Soou praticamente como um prêmio de consolação, pelo Wilson não ter jogado nada. Na privada e dado descarga quando chegou em casa. Cara. Pô. Então, foi... Vitória amarga. Vitória amarga, exatamente.
Pra quem não entendeu... Essa é pra quem é cinéfilo. Pra quem não entendeu, link no card. Link aqui, outro videozinho do A gente canal. tá fazendo uma transmídia entre os vídeos. Exato. A hora que entrar na edição isso vai ter o balãozinho. Clique aqui para ver. A única coisa especialmente interessante dessa categoria é que quem apresentou o prêmio foi a Norma Shearer. Ela era viúva do Thalberg, né? Então ela estava entregando, e ela estava num período de recolhimento e tal. E aí ela estava entregando a cabeção, o busto do marido dela, do ex-marido. O cabeção do marido dela. Para o Zanuck, né? Depois de 3 anos. Tristeza. Então foi um momento que o pessoal classificou como um dos mais dramáticos da cerimônia. A academia é um pouco sádica, né? Na verdade. Eu fiquei pensando nisso, né? Eles não tiveram esse estágio de que não ia ser de bom gosto fazer uma coisa eles não dessa. têm isso, imagina. Colocar a Sofia Loren para entregar prêmio de melhor filme estrangeiro pro país dela. Né? No ano seguinte, aquela espanhola, Penélope Cruz, também entregou Cruz foi lá pro entregar pro Moldova. É sádico mesmo, é pra tirar sarro da galera. Só pra ficar registrado, ele já tinha vencido um prêmio Evertomer em 37. Isso que eu achei mais estranho, porque não tinha outra pessoa. Ele já tinha vencido, então foi realmente prêmio de esfregar na cara dele, você não ganhou nada. Você fez um filme caro pra caramba e não ganhou nada. Mas é sacanagem isso. Mas é. É sádico mesmo. É sádico. Só isso explica, sadismo. Não, e o Zanuck, que agora que a gente chegou, é bom comentar isso. O Zanuck, ele ficou tão amargurado por não ter vencido o Oscar com esse filme, que ele proibiu todo mundo na Fox de falar sobre esse filme. Ele ficou completamente transtornado por não ter ganhado. Eu faria isso. Né? E assim, com certeza esse prêmio aqui foi... Acho que ele fez pouco ainda. Fez pouco. Eu mandava queimar o negativo. E o material bruto e a sobra de montagem. Que isso? Eu mandava, que isso? Você tá pior do que o... Opa! Para não correr o risco de espalhar, né? Exato. Bom, outras categorias, vamos lá. Melhor direção de arte em preto e branco foi pro A Meia Luz. Melhor direção de arte colorida, Wilson. Melhor fotografia preto e branco, Laura. Melhor fotografia colorida, Wilson. Melhor montagem, Wilson. Melhor trilha sonora, Desde que Partiste. E aqui tem uma especificidade que parece bizonho hoje em dia, mas nessa categoria tinham 20 indicados esse ano. 20 indicados. O Max Steiner venceu por Desde que Partiste, mas ele também estava indicado por outro filme, As Aventuras de Mark Twain. Também era a trilha dele, também estava indicado. E o Miklos Rosa também estava indicado 2 vezes na categoria. Pacto de Sangue, ele, né? E A Mulher da Cidade. Ou seja, se na categoria de melhor filme eles botaram o limite de 5 indicados, tinha várias outras categorias que não tinha esse limite, e essa categoria teve 20 indicados. Tinha uma outra categoria que era trilha sonora para filmes musicais, uma categoria que não existe mais e deixou de existir alguns anos depois. Quem venceu foi o filme Modelos, que é um musical, e a especificidade desse filme, dessa categoria, é que tinha um filme chamado Brasil, Encontro no Rio, que também estava indicado, e ele e outros 13 candidatos. Então foram 14 indicados também nessa categoria. E esse filme Brasil, Encontro no Rio, eu vou falar mais dele agora nessa próxima categoria, que é de melhor canção. Quem venceu a categoria foi o Swinging on a Star, do Bom Pastor, que é a música interpretada pelo Bing Crosby e tudo mais. Tal. Vocês vão escutar aqui no encerramento desse vídeo. Porém, historicamente, essa categoria tem uma importância imensa pra gente que é brasileiro, porque foi a primeira vez que um brasileiro foi indicado ao Oscar. Um profissional brasileiro, pela primeira vez em toda a história do Oscar, a primeira vez que a gente teve uma pessoa, um brasileiro indicado, foi nesse ano e nessa categoria. O indicado foi Ari Barroso, o compositor de Aquarela do Brasil, enfim, um dos maiores, né, de todos os tempos da música popular brasileira. Ele compôs uma música chamada Rio de Janeiro, que era um sambinha, muito ao estilo de Aquarela do Brasil, e ele compôs para esse filme, o Brasil, Encontro no Rio. Esse filme era um musical, estava inserido dentro do contexto da política da boa vizinhança. Infelizmente um filme um pouco difícil de achar. Eu mesmo não conheço. Né? É um filme muito pouco conhecido. Hoje em dia já melhorou um pouco o acesso a ele, mas na época que eu fiz os meus primeiros estudos sobre o Brasil no Oscar, não tinha, ninguém tinha, nem nos Estados Unidos tinha. Ele foi recuperado tempos depois. E é um filme assim muito despretensioso, é um filme para entreter plateia.
Mas tem algumas coisas interessantes nele, assim. A irmã da Carmen Miranda, a Aurora Miranda faz parte do filme, assim como o Roy Rogers, que depois viria a ser o grande cowboy e tal, também faz parte do filme. E basicamente é uma escritora que viaja para o Rio de Janeiro e se apaixona aqui no Brasil por um amante latino, né? Por um brasileiro chamado Miguel Soares, mas o brasileiro não era interpretado por um ator brasileiro, foi interpretado pelo Tito Guizar, ator mexicano, né? Clássico, né? Que é um clássico também da época da política da boa vizinhança. O Ari Barroso, além do Rio de Janeiro, ele também compôs Tonight You Are Mine, Moonlight Fiesta, Upa Ups, Vaqueiro Song, Choro Song, Brasil. Então ele compôs praticamente todas as músicas desse filme, é um musical. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo e deixar um pouquinho rolando aqui pra gente saber, pra vocês escutarem um pouco de que música que é essa. É um sambinha e tal. Primeira indicação na história do Oscar foi nesse ano. Tá vendo? Quem disse que o ano não tem algo que possa ser destacado? Vai lá, tá vendo? Pra melhor som, Wilson, e o Brasil Enquanto no Rio também estava indicado. Melhores efeitos especiais, 30 Segundos sobre Tóquio, que é um filme que conversava muito de guerra. Melhor documentário, Belonave. E aqui eu acho que está muito claro a relação que a política sempre teve com o cinema, principalmente lá nos Estados Unidos, porque esse filme, Belonave, ele foi produzido pela Marinha dos Estados Unidos. Não foi nenhum estúdio que produziu, foi a Marinha dos Estados Unidos, né? E é um filme de guerra, um filme que fala sobre a guerra. E o outro indicado era do Exército. Então os dois indicados a melhor documentário eram filmes de guerra produzidos pelo governo americano. Nessa época, um pouco antes disso, o Hitchcock fez 2 médias, né? Sobre guerra. Sobre guerra também. Documentário, né? De guerra, o Bom Voyage e o outro eu não lembro o nome. Mas Sob encomenda também, né? Sob encomenda. O melhor curta documentário foi With the Marines at Tarawa, que também é um curta-metragem documentário sobre uma batalha que teve entre as forças militares norte-americanas e as japonesas numa ilhazinha lá do Pacífico chamada Tarawa. E essa produção foi do Corpo de Marinheiros dos Estados Unidos. Também é outro filme que tem tudo a ver com política. Melhor curta em desenho animado é o Mouse Trouble. Esse eu tenho certeza que todo mundo já assistiu, pelo menos daqui. Mouse Trouble, gente, é um curta-metragem da MGM, do Tom e Jerry, no qual o Tom compra um manual de como caçar o rato, e aí ele só se dá mal. Talvez não esteja claro na mente aí da gente, mas passou 200 vezes no SBT, na Record. É um curta desses clássicos do Tom e Jerry. Foi o que venceu o Oscar de desenho animado. Melhor curta de um rolo, Who's Who in Animal Land, que é uma... Isso aqui é uma brincadeira até meio tosca de um filminho feito pela Paramount, onde eles dão uma viagem pelo mundo animal e os animais eles são dublados por vozezinhas caricatas. Aí tem a vaca, tem a girafa e tal, não sei o quê. Por que era curta de um rolo? Porque era um rolo, então ele durava 9, 10 minutos, que era o tempo que tinha um rolo de filme. E melhor curta de 2 rolos foi o filme Promessa Cumprida, que é um curta da Warner que misturava uma história fictícia entre guerra e a indústria de cinema. Bom, o prêmio de melhor filme, chegamos aí finalmente ao prêmio de melhor filme. Ele foi o último da noite, anunciado pelo Hal Wallace. E aí, enfim, a gente tinha aí ao longo de toda a temporada de prêmios o Wilson e o Bom Pastor. O Bom Pastor chegou de uma forma arrasadora, que não tinha pra ninguém, e acabou vencendo sem muita surpresa. Isso aí eu acho que a gente consegue fazer até um paralelo mesmo com o ano do Lincoln, porque no ano do Lincoln também o filme do Spielberg vinha vindo como um possível vencedor e muito forte, e do nada apareceu o Argo, que era um filme que não estava nem indicado para melhor diretor, e de repente ganhou tudo, ganhou menos em termos de quantidade, mas ganhou o Oscar principal da noite, o de melhor filme. Então eu faço uma relação muito próxima, foi muito parecido a relação. Bom, não sei quem quer começar falando. Gente, primeiro, faz sentido o Bom Pastor, dentro de tudo isso que a gente falou, ter vencido dentro desse contexto? E segundo, qual seria a escolha de cada um de vocês? Para o ímpar? Pode começar. Tá. O sentido faz, eu até já falei, que eu acho que o escapismo aí, a coisa do Bing Crosby e tudo mais, eu acho que faz sentido o prêmio ter sido dado. Como eu falei,
O Wilson, se fosse feito 1 ou 2 anos antes, poderia ter levado tudo para casa. Sim, né? verdade. O Zanuck não precisava aí ter surtado. Jogado o Thalberg dele na privada. na privada. Só, gente, não é necessariamente verdade não, tá? A gente tá brincando. Mas é possível Mas que ele tenha feito. É possível que ele tenha. Ele deve ter guardado numa gaveta lá e fica aí. Deve estar no porão da tia da tia. Ingrid Bergman. Exato. Verdade. Provavelmente era de gesso também, né? Então, sim, então era. Ele quebrou na marretada. Mas assim, eu entendo essa vitória. Eu acho que se não fosse esse filme poderia ser provavelmente o Selznick. Mas eu com a cédula na mão, Pacto de Sangue. Joyce. Assina embaixo. Mais nada a acrescentar? Sim. Não, sabe que a gente ia voltar a concordar logo? Pois é. Tava demorando. Não, então, Tava demorando, né? É aquilo que eu disse. Em outras sessões também que eu fiz escolhas diferentes das que foram, de fato, os filmes premiados. Eu repito também que não me ofende o Bom Pastor ter ganho. Faz todo sentido. É totalmente coerente com o que tava... Enfim, com tudo que a gente discutiu aqui. Com a questão do cenário, do contexto, mas a minha escolha pessoal seria Pacto de Sangue mesmo. Pensando no meu gosto pessoal. Certo. E pensando na revolução que seria dar um Oscar de melhor filme pra esse filme naquele ano, entendeu? Né? Então, mas aí vocês não estão olhando historicamente deslocados, né? Não tem jeito. Não, eu tô votando no filme que eu do acho... coração, né? Do coração, entendeu? Exatamente. Esse aí eu voto... E que além de ser o filme do coração, cumpre com uma Ah, série de sim. requisitos Ninguém tá técnicos. questionando. Enfim. Lógico. Tudo bem, não te ofende que o Bom Pastor tenha vencido naquela época. Te ofende se eu falar que o meu voto não seria Pacto de Sangue? Mas não isso é é bom. praxe. Desde Como assim quando isso é praxe? Isso Não, é a gente praxe, concordou no Vento Levou, pô. Bom, mas aí o vento levou, né, cara? Não tem como não concordar. Não tem como né? não concordar. Gente, assim, eu sofri muito, porque eu gosto muito do Pacto de Sangue. Muito. Então, é difícil. Mas eu ainda... Eu acho, assim, o Wilson muito legal, assim. Tava num momento... Acho que foi uma questão de timing e pâncreas também. Faltou um pouco de pâncreas ali pro Zanuck, entendeu? Um pouquinho mais de ímpeto. A coisa ia, entendeu? Então, como eu falei pra você nos bastidores, ele quase chegou lá. Quase entendeu? chegou lá, quase por muito chegou pouco. lá. Por muito pouco. Mas pra mim é o Bom Pastor. Sabia. Pra mim é o Bom Pastor. Porque, assim... É que você pensa com a cabeça da academia. Como assim pensa com a cabeça da academia? Não. A gente pensa com a cabecinha das nossas piras. Do entendeu? Sundance. Filme independente. Não é nem isso. Não, o Pacto de Sangue não é independente. Não. Billy Wilder nunca foi independente. Não, é isso que eu quis dizer. Tipo assim, por exemplo, tudo bem, a gente pode até achar ok o Bom Pastor ter ganho. Mas a gente ainda fica meio assim, mas queria muito que fosse o filminho que é meu preferido entre os 5. Mas você fica um pouco, eu acho que você fica um pouco dividido entre o que é coerente e entre o que você gostou. Não que você não tenha gostado do Bom Pastor. Lógico, a gente também. Mas eu acho que você acaba pendendo mais porque é mais coerente, entendeu? Mas posso estar enganado. Eu fiquei entre dois filmes. Eu fiquei entre o Pacto de Sangue e o Bom Pastor. Então tá. Tá. Então menos mal. Não, eu fiquei entre esses dois filmes por quê? Porque eu acho que tanto um quanto o outro, cada um da sua maneira, conseguem te prender de um São jeito. bem Você diferentes. leva, você entra ali naquela coisa. E aí eu acho que pelo timing, por tudo que a gente já discutiu aqui, ele é porque assim, eu acho incrível você pegar um cantor e fazer disso um filme bom e que não te incomoda, cara. E aquilo entra, e aquela fábula. A fábula é um negócio tão... que você, quando é criança, você escuta tantas e acha isso tão... Mas é uma fábula que funciona, é extremamente bem feito. Sei lá, me caiu muito bem. Eu acho que funcionou muito bem pra época, e então o meu voto seria O Bom Pastor. Mais uma vez discordamos, mas tudo bem, faz parte. Acontece. Vamos ver se a gente vai discordar na próxima, né? Que ano será o próximo que a gente vai discutir aqui Momento depois mais de... Momentos de esperado, tensão, né? vamos lá. Vamos lá, descobrir qual vai ser o próximo ano aí do meu tio Oscar. Vamos ver. I'd like to see you do it in 80 days. You're convinced that I could not?
1956. Seis. Olha! Em pleno CinemaScope. Pois O é. quê? Todos Pois é. todos O esses auge, filmes. né? Todas as Auge do produções. CinemaScope. Isso Repete aí. Como é que é? Volta ao Mundo em 80 Volta ao dias. Mundo em 80 Dias, Sublime Tentação, Assim Caminha a Humanidade, O Rei e Eu e Os 10 Mandamentos. Nossa senhora. Só filmes imensos, todos Pra espalhafatosos. quebrar a televisão. É pra quebrar a televisão e pra fazer vocês gastar tempo. Não que vocês tenham muito, mas todos esses filmes têm no mínimo 2h30, tá? São filmes bem legais. Mas eu já assim, vi uns 4 daí. não, então, eu escolhi, eu acho que vai ser legal a gente fazer um paralelo, porque a gente está num momento de cinema de guerra, aquela coisa, filme barato, filme sisudo, noir e tal. E a gente vai para uma época que além da gente já não estar mais na guerra, a gente está num momento bom economicamente. O cinema estava tentando superar a televisão como meio de massa, então ele passou a ter que se reinventar e Justamente. produzir De novo, espetáculos. Exato. E todos esses filmes são grandes espetáculos, são grandes. São só produções, espetáculos, São né? só espetáculos. É. Então acho que vai ser muito legal essa parte. É uma outra era, né? Justo. E é uma outra era. Tudo bem. Bom, enfim. Gente, alguma consideração final a fazer sobre o Bom Pastor, sobre o Zeno que ter jogado Pobre Talbot Zeno. dele? Pobre Zeno. Pobre Zeno. Deu uma peninha dele, não deu? Eu no lugar dele, sei lá, cara, eu matava uns 3 ali na academia. De raiva. Um parênteses, antes de acabar, só pra não esquecer, pra não passar batido. O Selznick também ficou putinho de não ter ganhado nada. Mas tá? lógico, justo quem? Justo Ele também quem? não gostou. O mais de louco ninguém. dos loucos. Mais louco de todos, Ele entendeu? também ficou meio assim e tal, mas enfim. Aí depois engoliu e É. segue o jogo. Bom, gente. Então, obrigado mais uma vez, Doni. Obrigado, Joyce. Eu que agradeço. Pelos momentos incríveis aí. A gente falar de cinema é muito bom. E cinema clássico é melhor ainda. E com gente que sabe falar como eles é indescritivelmente maneiro. Eu agradeço também a você que acompanha a gente aí no canal inteiro e também nesses debates. Muito obrigado. Curta, compartilhe, comente. E a gente se vê aí no próximo debate, nos próximos vídeos. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau. So you see, it's all up to you. You can be better than you are. You could be swinging on a star.